Saudações recifenses! Agora sim, estamos começando, iniciando mais uma live do Kiko. Que coisa boa! Nessa noite agradável, noite de segunda. E vamos chegando por aqui hoje trazendo ele, um convidado muito, mas muito topperson e que faz parte da minha família, do meu coração. É um comunicador que fez história no rádio, o Marcos Aurélio, que já já vai dar o sinal para a gente iniciar essa live com muitas histórias, porque quem sabe de rádio é ele. Lu, sua topperson. Lu, como é que tá o som aí? Fala aqui para mim rapidinho se o som tá chegando bem, tá dando para mim ouvir. Tá bom o som, Lu? Fala pra mim. Sua topperson, querida do coração. Júnior Bagage. Júnior, hoje sai a live com Marcos Aurélio. Hoje vai dar tudo certo. Tá bom também o som por aí, Júnior? Eita. Olha, Lu tá dizendo que tá ótimo. O nosso convidado já tá por aqui. Eita, que coisa boa. Júnior também tá dizendo que tá bom. Boa noite, Júnior. Um abraço para você. Chega aqui, seu topperson. Agora. Muito boa noite, Marquinhos. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite a você, Kiko. Vamos lá, hoje vai Boa ser... noite, o som tá bom aí para você, né? O som tá bom. Tá, boa. Muito bom. Eita, que coisa boa. Fomos interrompidos na outra live, né? Essa internet que às vezes é maldosa. E justamente na live com você, que é um queridíssimo do rádio, uma enciclopédia, né? Como eu costumo dizer, que sabe tudo, né? Que tem muita história para contar. E marcou e marca a história do rádio. Marquinhos, já tem gente por aqui chegando. Júnior Bagage já está por aqui. Luciana, Lulu está por aqui também. E você que vai chegando, vai convidando aí os teus seguidores, porque quem tem história é Marcos Aurélio. Marcos, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, partindo essa live. Olha, na verdade, para quem não sabe, eu tenho essa dívida com você e é bem antiga, né? Porque como você tem seu blog do Nozes PR, já era para ter feito esse vídeo, mas não corre, né? Muitos afazeres, e aí... Mas aí aconteceu da gente fazer ao vivo, né? E ao vivo eu acho que é verdade. Uhum. E Bagagem está dizendo aqui, ó. É verdade. Bagagem está dizendo, chama ele de meu querido. Isso aí foi o pessoal da Rádio Jornal na época, o saudoso Elton, o Júnior Bagage, Adalto, Ivan Maciel e Mônica Farias, a equipe toda comercial que começou a me chamar de querido e terminou que esse apelido ficou. E é até uma coisa querida, né? Foi legal isso aí. Uhum. A sua amada já está chegando por aqui também, Rosiane Calado. Rose é parte integrante, né, dessa caminhada, né? Na minha de rádio, eu comecei com carteira assinada em 84 e em 89, Rose já, no dia da minha estreia na Transamérica, a Rose já estava no telefone já e me dando e ficou comigo e a gente se conheceu no dia 9 de fevereiro, que é o dia do frevo. As pessoas dizem que amor de carnaval não dura. E eu conheci o Rose no dia... Eu estava tocando, né? Eu tocava numa banda chamada Aqui Balanço. E no intervalo da orquestra da Mavis Gama, a gente saiu lá no Clube América, na Estrada do Arraial. Ainda tem lá a estrutura, na frente do ex-Banorte. E aí perto tinha Rádio Clube. Sempre tem um rádio perto, né? É verdade.
Aí eu desci do palco e um amigo meu tocava comigo também, disse, ó, Marco Aurélio, esse aqui é, eu tomei o susto. Aí ela disse, eu sou Rosiane Calado, tudo bem, a gente sempre conversa. E até então a gente só tinha falado no telefone. E aí começou a namorar e casou, 31 anos aí. Eita, você vai contar mais dessa história, Marquinhos. Da Rose, que é uma história muito bonita, que você se orgulha, né, de ter essa história também para contar. Bagagem está insistindo aqui, perguntando se tem galinha na live. É porque Bagagem gosta de galinha guisada e de cabidela. Eita! Ô, Marquinhos, vamos para a sua história, que é muito bonita e é o objetivo dessa live. Quem não te conhece e quem te conhece saber um pouco mais de você. E vamos para a sua história, que é uma história top, assim, né? Uma trajetória belíssima, invejável e admirável. Conta pra gente o início de tudo, vamos voltar lá, né, para o seu começo de trajetória no rádio. Como tudo começou até você chegar no estúdio a primeira vez? Eu tinha um tio que era radialista, Domingos Gonçalves. Esse cara foi o principal para eu entrar em rádio, né? Então, um dia, a gente ia subindo nas escadas para o primeiro andar da Rádio Olinda, que ficava ali. Ainda existe essa casa, lá na ladeira de São Francisco, no Olinda Carmo. E do nada ele disse, rapaz, eu queria saber se alguém da minha família vai entrar no rádio. Só eu que trabalho em rádio, ninguém gosta. Eu digo, eu quero. Aí ele disse, mas tu vai encarar isso? Eu digo, encaro. Ele disse, eu quero ver agora. Aí subiu, a gente entrou no estúdio da Rádio Olinda, uma mesa Elvitec, 6 canais, bem simples. 3 gravadores Akai, e de cassete e 2 de rolo, e 2 tocadiscos Garrar. Inclusive, é como eu acho que eu disse para você a semana passada, que eu ainda alcancei o acetato, né? Tinha um comercial das tintas Coral. Eu acho que era tinta Coral. Em 78 rotações. Aí eu ainda alcancei esse comercial. Era um disquinho pequenininho assim. Então, eu fui e aprendi ali rapidamente. Eu acho que é dom, né? Como eu aprendi a tocar bateria só olhando o pessoal, eu ia pro baile, todo mundo ia pro baile dançar e beber, eu ia olhar o baterista tocar. No outro dia eu ficava fazendo a mímica, ouvindo as músicas, fazendo a mímica e até aprendi. Ali tem uma bateria, a minha bateria tá armada ali. Tá ali o seu instrumento preferido. Tá. Então, assim, daí da Rádio Olinda, eu treinei muito, né? Pratiquei muito, como eles diziam antigamente, e surgiu uma oportunidade em FM, que era a Caetés, estava surgindo na época, em 1980. E as rádios vinham com o formato da Transamérica, que a Transamérica foi a primeira em 1976, e como o rádio, o AM não tinha o som do FM, como não tem até hoje, por isso que está havendo a migração. Aí a Transamérica chegou com todo o som, né? E aí os idealizadores achavam que a rádio devia ser adulta contemporânea. E só tocavam MPB fino e jazz, blues. E aí as outras rádios que foram surgindo também vieram com essa pegada. A própria Clube, a Caetés, que é a Clube hoje, e a Rádio Recife. E depois a Manchete. E aí, depois, com o tempo, aí as rádios foram popularizadas. Mas no início era tudo assim. A Caetés tinha um programa chamado Jazz Blues, era só jazz. Tinha um programa Mulher 80, que isso foi em 80, era só mulher que cantava. Programação bem legal, equipamentos bons importados, RCA. O diretor-geral era Ricardo Pinto, que é o dono da Rádio Cidade hoje. E eu fiquei fascinado com o som, né? Som estéreo, som muito bom. E aí a gente começou a trabalhar em FM, quer dizer, aí já foram 2 formatos, né? Uma rádio popular, eclética, com noticiário, futebol, jornalismo, e depois uma musical em FM. E aí depois eu só fiz praticar. Não sei o que aconteceu, não lembro ao certo, mas eu parei de ir para a rádio e comecei a tocar. E fiquei só com banda, tocando nas bandas.
Aí, em 84, o meu pai era da Polícia Técnica, foi fazer um levantamento de um acidente e conheceu um jornalista. O jornalista disse que... Aí ele falou, a jornalista disse, olha, diga a ele que vá na Rádio Capibaribe, quinta-feira, 5 da manhã. Eu fui para a Rádio Capibaribe, 5 da manhã, cheguei lá, 4h30, até às 11 em pé, esperando, sem um gole d'água. Aí o cara chegou lá e disse, olha, dá para você voltar sábado, porque hoje a pessoa não vai poder lhe atender, não. Tá bom, eu voltei no sábado, 5 da manhã. Aí quando foi 11 da manhã, o cara chegou lá com o seu Silas. Seu Silas era o engenheiro técnico da Rádio Capibaribe. Ele veio montar a rádio, ele é um alemão, era um alemão, e terminou ficando no Brasil. E não voltou mais para a Alemanha, morreu e ficou aqui no Brasil. E aí ele chegou e disse, eu não quero ninguém aqui, vocês só querem vir para cá para botar a rádio na justiça. Ele nem me conhecia, já foi dizendo isso. Aí o cara ficou assim sentido, né? Porque ele esperava outra recepção e aquela foi bem dura. Aí estava o doutor Luiz Gonzaga, que era advogado do Sindicato de Radialistas. Aí disse, terça-feira vá lá no sindicato que eu vou ver se arrumo uma coisa para você. E o sindicato ficava na praia da Federação Pernambucana de Futebol, na Rua Dom Bosco, de lá da Rádio Recife. E aí eu chegando lá, a secretária era Maria José na época. E aí eu falei, ó, Maria José, eu queria falar com o doutor Luiz Gonzaga. Ela espera aí que eu vou ver. Aí ele já não lembrava mais de mim, disse, marquei com você, o senhor marcou comigo na Capibaribe e tal. Aí disse, ah, tá bom. Aí fez uma carta de próprio punho e mandou para Ribeiro Bosco, que era um dos chefes da técnica da Rádio Jornal. A Rádio Jornal estava em intervenção jurídica. Tinha um interventor lá, Albani de Castro. Então, assim, não pagava ninguém, não investia, sabe? Não tinha. Eu acho que é por isso que eu entrei lá, porque senão não tinha entrado em canto nenhum. E aí, por ter entrado lá, apareceu um cara chamado Luciano Duarte, que ele era do sindicato, então ele criou um curso no Secosne para as pessoas que trabalhavam em rádio tirarem o registro. Entendeu? Então, assim, você não podia entrar em rádio sem o registro e só podia fazer o curso se estivesse trabalhando. Era meio que controverso, mas aconteceu. E aí a gente fez no Secosne um curso rápido para tirar o registro. E a minha turma foi muito boa. Minha turma teve Sandra Grotti, que foi da Rádio Cidade, Ari Corione, Eita, Sandrinha. Felipe Cabeça, né, pai gay, Eudes Freitas, muita gente boa do rádio, estava sem registro trabalhando. E aí a gente fez o curso lá, tirou o registro. Aí eu entrei na Rádio Jornal em 84, quando eu falei com o Ribeiro. Assim que eu entrei, tinha uma menina chamada Elaine, que era do controle geral, muito estudiosa, tinha feito concurso para a Secretaria da Fazenda de Maceió e de Alagoas, e disse, olha, tu vai ficar aí no meu lugar, porque eu não vou ficar aqui, não. Aí no outro dia ela já não veio. Me jogaram lá. E o controle geral da Rádio Jornal era grande, que eram 2 supersons, misturadores de linha, com satélite, com tudo, gravadores e sonoplastia e gravação, tudo acoplado. Aí eu fiquei lá trabalhando e teve um cara chamado Milton Pergentino de Queiroz. Esse cara foi operador do Repórter Esso. Ele estava lá. Ele me chamou e disse, vem cá, você conhece mesa? Eu disse, conheço. E essa Spotmaster aqui? Eu digo, conheço. Ele disse, então, você sente aqui e faça o break. Aí eu sentei e fiz o break. Aí ele disse, então eu vou aqui fora e já volto. Isso foi no domingo, depois do Projeto Minerva, às 8h30 da manhã. Ele só voltou na segunda-feira. Eu fiquei lá direto. Então, assim, eu estava entusiasmado com isso. Volto já, hein, Marcos? Voltou no outro dia. E eu fiquei entusiasmado com isso, né? Estava ali com a rádio na mão, como um carro de Fórmula 1. Aí eu não me importava se tinha audiência ou não, mas eu estava numa rádio de verdade. Uhum. E aí comecei a trabalhar, e eu fiquei 6 meses trabalhando sem carteira assinada. Fiquei de junho a julho. E, assim, tinha dia que eu abria a rádio 6 da manhã e encerrava meia-noite, dormia lá mesmo para abrir de novo. Porque os caras não iam trabalhar, não estavam recebendo. 8 meses sem receber dinheiro. Tinha gente que fazia 10 meses que não recebia dinheiro. Quando eu recebia era um vale, não era o salário. E eu estava querendo trabalhar, né? Porque eu estava conhecendo gente e estava praticando ali, né? Aprendendo tudo. Então, ali na rádio eu fui operador de externa, foi a minha primeira função na Rádio Jornal. Depois eu fui controle geral, depois sonoplasta
operador de gravação mesmo, e aí não tinha para onde eu ir, eu fui fazer locução. Tinha um cara chamado Rude Barbosa, um cara que tem um Uhum. vozeirão, inclusive na adolescência o médico falou para ele, você pode fazer tudo, menos usar sua voz para ser profissional, porque ele queria ser ator. E ele chegou a ser ator de teatro. Uhum. Só que ele foi um dos caras mais cogitados aqui. O médico falhou nessa, porque a voz dele era. Ele era o cara que fazia a vinheta do Yolanda, que na época era um Hum. clube famoso aqui. Ele dizia: o Yolanda é o quente. Aí ele disse: Marquinho, vem cá, por favor. Eu não quero gravar mais esses créditos e esses drops aqui da TV Jornal. A TV Jornal era Bandeirantes, não era SBT ainda não. Então, Luciano do Vale é que mandava na Band, né? Aí a gente gravava tudinho. Quando terminava de gravar, o coordenador da rede dizia: Olha, atenção, rede, vamos ter 15 de Piracicaba e Botafogo de Ribeirão Preto. Aí não ia ter a Segunda Sem Lei, que era um dos grandes filmes, programas de audiência da Band na época. Mas ele era o canal do esporte, ele mandava em tudo. Aí tinha que gravar de novo. ZYB38, TV Jornal do Comércio, Natal, Recife, Pernambuco, não sei o que e tal. Vem aí, Clube do Bolinha. Vem aí, não sei o que e tal. E a gente gravava isso. E aí eu passei na Rádio Recife, depois fui na Rádio Atividade, que é a 90.3, que é a Rádio Jornal hoje. E Uhum. aí eu fiz um teste na TV Globo, Nordeste. Fiquei 3 anos gravando comercial. E aí entrei na Transamérica. E aí já deu 89. Entrei na Transamérica, a gente começou a fazer um programa. Foi interessante, e eu sempre que lembro isso, eu lembro de você, porque havia um casal na Transamérica, Alexandre, ele hoje está numa rádio, a Rádio Band de Jales, interior de São Paulo. Ele era o coordenador aqui. Alexandre fazia de 10 às 2, não fazia de 6 às 10. E Arthur Araújo, que está na Jovem Pan, fazia de 10 às 14. E aí Alexandre disse. Não, aí Dilson, um operador de gravação que ele está lá na 103, na Hits, quer dizer, aposentou agora. Ele falou: Marcos, vamos fazer. Arthur disse: vamos fazer um piloto para mostrar aqui. Eu disse: eu não gosto de fazer piloto, não. Eu não tenho nenhuma emoção de fazer piloto. Não, mas vamos fazer o piloto, a gente mostra aí e tal. Eu digo: eu não quero fazer, não. Quero. Aí Dilson disse: Marcos, vem fazer que eu. Porque antigamente o cara fazia piloto, ele abria o microfone e dizia: fala aí. Aí ficava uma coisa seca, a mesma coisa de você cantar sem instrumento, entendeu? Sem playback. E aí ele foi lá, botou a trilha do Sessão das 10, botou vinheta, botou a trilha do prefixo, aí ficou bonitinho. Aí, quando você ouvia, tinha ideia que era um rádio, né? Aí, no outro dia eu fui ver o resultado, né? 14 horas eu estava lá. Aí, a esposa de Alexandre, ela era paulista, ela é paulista, a Cibele. Como ela não conhecia ninguém em Recife, então ela ficava na rádio, passava o dia na rádio ali, ajudava todo mundo e tal. E aí ela pegou, ouviu o teste que eu fiz e gostou. Aí disse para Alexandre: Alexandre, escuta esse teste de Marco Aurélio. Aí Alexandre escutou. Quando eu cheguei lá, ela disse: Olha, o Ale gostou do seu teste. Você E, passou. Aí disse: vai lá falar com ele. Aí eu entrei na sala, era o diretor. Digo: oi, Alexandre, tudo bem? Disse: tudo bem. Eu digo: o Sibeli falou que você ouviu o meu teste. Ele disse: ouvi e achei uma porcaria. Aí me acabou. Eu disse: tá certo, então. Mas você pode me dizer onde é que eu devo melhorar e tal, o que é que eu devo fazer? Isso eu estou brincando, rapaz. Você vai ser o nosso Ari Corione. A Rádio Cidade é que vai ver agora. Aí eu digo: não brinque não, rapaz. Isso aí é muito sério. Ele disse: não, você vai fazer o Sessão das 10 e Love Touch. A partir de amanhã. Aí Rinaldo Lima está lá em Petrolina. Inclusive é artista plástico, pintor e repórter da Globo lá. Me deu um abraço. Disse: rapaz, vamos almoçar, vamos festejar. Arthur Araújo também. E Rinaldo estava entrando também, fazendo de 6 da noite às 10 para passar para mim. Que ele fazia o rádio escuta e depois tinha o Transa 3 e programação normal até às 10. Aí às 10 eu entrava com sessão das 10, que até eu estava na live com o Silvio Brochado, ele lembrou que e
eu comecei com o Love Touch. Ele já tinha tempo lá no ar. Foi bom porque eu tive um espelho, eu me inspirei nele, eu não nego a ninguém que eu me inspirei. Eu ainda acho ele que ainda acho o melhor locutor nesse estilo no Brasil, não é só em Pernambuco. E fazendo o que ele fez com minhas ideias, minhas conversas jogadas fora, a gente foi chegando. Chegou um cara do Rio de Janeiro, que foi da Rádio Mundial, Francisco Starneck, e ficou ouvindo a rádio. E ele era um coordenador novo. Eu não sabia que ele estava ouvindo a rádio. No outro dia, ele ligou para mim, eu fui para lá à tarde. Ele disse, é você que faz à noite? E eu disse, sou eu que faço. Ele disse, eu quero lhe dizer que foi a primeira vez que eu vi um locutor fazer romântico sem ser brega. Nossa! Disse, que coisa boa. Eu disse, que coisa boa, né? Porque não era piegas, né? Eu conversava com as pessoas. E aí, na época, não tinha internet. Mas tinha os encartes dos discos. Então, eu lia tudo aquilo. Eu não lia livro, mas lia todos os encartes. Então, assim, eu sabia quem participava das faixas tocando por instrumento, sabia as particularidades dos intérpretes. Então, uma vez eu coloquei Compositores, né? Barbra Streisand. E isso. Eu coloquei Barbra Streisand e Don Johnson cantando Till I Love You. Aí, na introdução, eu disse, aí, um casal, a Barbra Streisand e seu ex-marido, Don Johnson, o galego que fez Miami Vice, na Transamérica. Aí o telefone tocou, era meu concorrente na rádio JCFM, Henrique Bruckmann, dizendo, você é o feira da mãe. Como é que você sabe um negócio desse, rapaz? Como é que você sabe que esse cara era marido dela? E foi... Então, assim, a gente conversava e o meu desafio era falar tudo que eu tinha que falar na introdução da música sem atrapalhar o cantor. Fechar o raciocínio ali. Se tivesse 15 segundos era, se tivesse 30, se tivesse 40, a gente falava sempre. Fausto Júnior é um cara que trabalhou comigo e estava na 103. Ele passou um tempo treinando comigo, uma época quando ele foi entrar na Transamérica, e ele achava interessante que muitos programas eu fiz sem o repertório, né? Sem a programação. E aí estava terminando o break, eu puxava o cartucho, botava, na hora que botava eu já ia falando, conhecia tudo. Ficava fácil para mim. Até porque eu sou músico, então para você obedecer a compasso, né, e métrica e a tonalidade, isso para mim já faz parte. Tinha gente na Rádio Cidade a Rádio Cidade era muito bem equipada. Então o cara tinha aquele tempo e olhava falando para o cronômetro. Se eu falasse, olhar para o cronômetro, eu me perdia. Eu tinha o time na cabeça. Então quando entrava a música, eu falava. E aí tinha muita gente que ligava para mim à noite, que à noite é meio que um divã. Eu não sei hoje, mas o rádio está meio que abandonou um pouco o ouvinte, sabe? Eu acho que é por aí. Porque a gente até dizia na época que o Brasil à noite é romântico. E é verdade. As pessoas à noite querem descansar, querem uma coisa mais amena, uma coisa mais tranquila. E não há nada melhor do que uma boa música para você. Isso, é. Não tem nada melhor do que uma boa música, né? Para você ouvir ali. Locutor, né? Um bom locutor que escute, que também fale, né? Que traga aquela mensagem que o ouvinte está querendo ouvir. E vice-versa, né? Que é aquela companhia noturna. E assim, é um quê a mais, né? O rádio à noite. Pede aquela coisa de romance. Eu consegui evitar separações. O pessoal ligava para conversar comigo. Eu consegui fazer muitos casamentos surgirem, né? Eu consegui muita coisa à noite, assim, conversando. O pessoal tocava violão, aí fazia música e ligava para mim para me mostrar. Olha, escuta essa música, ninguém... Porque não tinha internet, né, para você divulgar seu vídeo. Então ele ligava para mim, olha, escuta essa música. Tinha gente que ligava, eu já estou aqui no segundo litro de uísque, eu estou ouvindo você desde o início, assim, o que você imaginar tem na noite, né? E aí você
você pode fazer essa interação, você pode conversar com a pessoa que está do outro, porque é uma coisa interessante. As pessoas até brincam às vezes, mas o rádio tem um poder muito interessante. A pessoa ligava para mim e conversava comigo 5 minutos. Quando terminava, no meio da conversa, ela já tinha dito a mim qual era a música que gostava, sem me pedir. Uhum. E aí, depois da segunda música, ou terceira música, eu tocava e falava. Aí pô, as pessoas explodiam de alegria, entendeu? E voltavam ao passado e faziam comentários. Porque, assim, tinha gente das discotecas, tinha gente da Jovem Guarda, da Tropicália, de toda a época, né? Escutando Uhum. ali. E a Se gente tocando o que reuniam não ali tocava para durante o dia, escutar. né? A diferença era Se que a gente tocava reuniam. coisa que não tocava durante o dia. Durante o dia era aquela coisa meio que pasteurizada, né? Aquela coisa obrigatória que tinha que tocar, as obrigações de gravadoras e tal, não sei o quê. À noite era livre, tanto que eu que fazia a minha programação. Eu nunca trabalhei em rádio para fazer programação, seguir programação. Sempre as pessoas diziam para fazer. Na Manchete, eu fiz o Night Flight, fiz o Sessão das 10, eu fiz o Manchete 10 da noite. Até mesmo quando fazia o Talento Brasileiro na folga de Arnaldo Lima, eu sempre botava umas músicas lá. Tá? É interessante que quando eu colocava as músicas, as pessoas sabiam que era eu que estava trabalhando, porque eu fazia meio que diferente, né? Então, assim, Já tinha sua marca, né? Sua marca registrada, e que o ouvinte, Marcos, ele sabe o locutor que ele escuta, né? Ele já conhece. É, e você tocou na Manchete FM, a Manchete FM também marcou, não foi a geração anos 80, 90, aqui de Pernambuco. A gente vai falar sobre a Manchete, Marcos, mas tem muita gente aqui, ó, que te gosta muito. Cristiano Recife, Silvio Brochado também está por aqui. Disse que você é, marcou a história do rádio, né? É o camaleão do rádio. Olha, Manu tá aqui também, Manuele. Deixa eu ver quem mais aqui. Tá aqui. Muita gente chegando. Ivan Feitosa também está aqui com a gente. Eliene Ferreira. você, você tem que fazer uma live com o Ivan Feitosa, porque Ivan Feitosa, para mim, é um ícone do rádio. Não é porque é meu amigo, não, mas é um dos caras mais inteligentes de rádio e idealizador da rádio Liberdade, AM e da FM. Uhum. Claro que quando ele entrou lá, a rádio já existia, mas ele criou um formato próprio na administração dele que foi diferenciado, tanto em rádio eclética Uhum. como em rádio musical. Então, assim, Ivan tem uma contribuição muito grande no rádio pernambucano, e principalmente lá na terra dele. Né? Já foi dirigente da, da Associação de Rádios e Televisão, da SERP, entendeu? E é muito atuante, assim, está sempre em feira de rádio, está sempre atualizando os equipamentos dele, e a plástica da rádio ele tem muito cuidado, sempre que é interessante isso. Aliás, Ivan é um dos poucos radialistas hoje que dirigem rádio, porque hoje o rádio é dirigido, infelizmente, por pessoas que sabem administrar, mas não tem o artístico na veia, tá Uhum. entendendo? A ponto de chegar assim e dizer, olha, teve um acidente fatal em tal lugar, e o cara diz, não, não pode ir o repórter não, porque está no intervalo e o motorista já fez hora extra. Então, É. assim, é muito mais importante essas coisas hoje do que o artista, do que o artístico. E você vê que antigamente uma rádio era lotada de gente. Por quê? Porque tinha produção o rádio. O rádio hoje não tem mais produção. Infelizmente, é a verdade a se dizer. A rádio que eu conheço que tem produção hoje é Rádio Jornal, é Rádio CBN, é Rádio Clube AM. As demais não tem rádio, não tem produção. Porque fica caro, eles dizem. Pagar um cara para produzir, entendeu? O que tem demais na Que televisão, é uma não tem no pena, né? rádio. É uma pena. É, É uma pena, Marcos. Marcos, a gente tocou na Manchete FM, e a Manchete FM também reuniu grandes nomes do rádio, até os que passaram da cidade, né, para a Manchete FM. Conta um pouco aí dessa fase da Manchete na sua vida. Serginho está chegando aqui, ó, Serginho Nascimento, que foi o descobridor seu para nossa família. Serginho foi o primeiro que te ouviu.
e que coisa boa foi ele ter te descoberto. Coisa boa. Marcos, eu tive com o Arnaldo lá na Manchete, a gente retornou lá na Manchete, porque eu queria voltar lá e, de certa forma, eu até tinha dito que eu me arrependi. Arnaldo ficou muito chocado também. E a esposa dele vetou, né, da gente colocar nas redes sociais a matéria que a gente fez lá no prédio da antiga Manchete FM, ali na Dantas Barreto. Eu acho que ela Porque fez certo, fez muito certo. E foi Rose muito até disse certo. para mim, Rose disse, eu disse, eu vou pedir aqui para ver essas imagens. Ela disse, não faça isso não. É melhor você ficar com a imagem boa, porque a imagem que eu tenho são aqueles estúdios funcionando bem, a rádio no ar. Marcos, está tudo lá, assim, como era, as divisórias, o estúdio, mas só que é como se tivesse passado um tsunami por ali, e assim, não é bom, assim, quem ama rádio, ver aquele estádio, tá? Não é bom passar por ali, Marcos. Eu quero te dizer o seguinte, você teve esse momento aí de tristeza, de ver tudo acabado, né, em ruínas, e eu tive um momento de tristeza de trabalhar até o último dia da Manchete. Nesse dia, Isso. uma sexta-feira antes do sábado do Galo, eu não sei porquê, eu trabalhava à noite. Se eu tivesse trabalhado à noite nesse dia, eu não tinha trabalhado. Inclusive, eu Eita, estou Marcos. pensando nisso agora. É porque meu horário sempre foi à noite, né? Pela voz, todo mundo só queria que eu trabalhasse à noite e pelo estilo de locução. E nesse dia eu não trabalhei de noite, ó. A primeira vez na minha vida que eu estou me tocando que Deus me colocou de manhã para eu trabalhar até o último dia. E Você Arnaldo já folgou. pensou nisso? Como são as coisas, né? É. Eu cheguei 6 da manhã, tinha um vigilante chamado Fernando, cara que é profundo conhecedor de música e de filme. E aí Fernando disse, ó, Marcos, vem cá. Porque tinha que chegar 1 hora mais cedo para ligar o transmissor para ele aquecer para 6 horas entrar com o talento brasileiro. E aí ele disse, olha essa caixa aqui. Eu disse, o que é que tem essa caixa aí? Ele disse, essa caixa é uma parabólica. Ele disse, sim, e o que é que tem essa parabólica? Ele disse, não, a parabólica é para a rádio foi vendida. Ele disse, como é? Ele disse, acabou a rádio. Aí eu entrei, fiquei meio desorientado, mas fiz o talento brasileiro, entrei na programação normal, as notícias, as coisas. E quando quando estava tocando a última música, aí vi uma Mota, está na Folha de Pernambuco hoje, executiva, era a coordenadora de programação da Manchete. Disse, olha, não precisa você se despedir não, porque a rádio foi vendida e a gente não volta mais. Você não sabe o que é escutar um negócio desse, meu amigo. Entendeu? 5 anos de Manchete, a gente tinha saído. Essa rádio ela suportou vários formatos de programação, até só pagode ela tocou, entendeu? As pessoas não sabiam o que queriam, na verdade, porque o cara dirigia o Carlos Silva, filho do Adolfo Bloch. Ele dirigia do Rio de Janeiro, de vez em quando uma vez por ano ele vinha aqui e ficava no hotel ouvindo a rádio. O que ele gostava ele deixava, o que ele não gostava ele tirava, ia embora de volta. E a rádio era assim, não tinha internet para escutar lá, ele tinha que vir aqui. E aí a minha última música na Manchete foi Nem um Dia, com o Djavan. E aí quando eu tive que dizer que não voltava mais, eu chorei muito no ar. Nossa, muito triste. Você me relatou esse dia, né? Realmente, Marcos, para você não é só uma pessoa que trabalha em rádio, você se tornou rádio, é diferente. Eu conheço muitos comunicadores que para eles foi um trabalho apenas, mas para você foi um envolvimento, né? Como diz o Big Alves, o querido Big, velha, quem tem a rádio nas velhas é diferente, age diferente e tem um sentimento diferenciado, né? Porque você já não é você é o rádio em pessoa. E, assim, para qualquer apaixonado por rádio, esse momento que você passou realmente deve ter sido terrível. Para a gente foi, eu, Serginho, Simone, todos os ouvintes, a gente até hoje
dói no coração saber que não tem mais a Manchete, a cidade, e às vezes eu até, Marcos, dou uma passada lá no Edifício Ébano, aí seu Ricardo fica olhando assim para mim, esse que é doido. Aí eu fico para lá e para cá no corredor, olho, fico olhando assim a vista lá fora. Sempre eu vou lá, eu gosto muito de ir lá, eu me sinto muito bem indo lá. E saber que passou tanta fera, né, tantos comunicadores maravilhosos por lá. E que pena que a cidade também não mais existe. Mas a gente fica com muitas lembranças boas, né? E lembranças também você tem da Caetés FM, que foi outra rádio, que foi um marco em Pernambuco. Carla Alpoim, um cheiro para você. Manda um cheiro para ela, Marcos, Carla Alpoim. Um abraço, Carla, um abraço, um beijo. Um abraço também para A Serginho, que está aí com amada, a gente. a amada do cantor Renato Certos, o forrozeiro Renato Certos. Um cheiro para todos vocês. E a Caetés também, Marcos. Eu amava a Caetés. Nossa, tinha a Nadai Moura. A Nadai sumiu, ninguém sabe o paradeiro da Nadai. Eu achei 2 faces com o nome Nadai Moura e perguntei, é você, Nadai? E depois eu fiquei sabendo que só que ela tem um grupo restrito que ela ainda se comunica. Mas assim, conta um pouquinho da Caetés e da Rádio Olinda, que você também passou por lá. Olha, a Rádio Olinda, eu passei rapidamente lá, não fui funcionário, eu só estagiei lá, pratiquei lá. 79 e 80 e 81 ela era na Ladeira São Francisco, depois foi para a Caixa d'Água, porque tinha um terreno muito grande do transmissor lá, e aí o pessoal das edições paulinas, que administrava a Rede América, e até um certo tempo ela foi chamada Rádio Olinda, Rádio América. E aí esse pessoal construiu um prédio lá e levou a rádio para lá. Essa casa que era a Rádio Olinda, eu tenho muita saudade. Eu passo lá, ela ainda está lá. Até hoje, desde 1980, ela não é alugada, está lá sem ninguém. E aí, a Rádio Olinda, ela teve assim, ela foi uma rádio extremamente popular e ouvida de audiência, né? Geraldo ainda não tinha a audiência que tem hoje, Geraldo Freire, e Samia Bona estava na Rádio Globo. Então, Ribas Neto era o cara da manhã na minha época. Quer dizer, quando eu comecei a ir para a Radional, era Geraldo Freire. Ele fazia uma parte da manhã com um programa chamado A Disparada de Sucesso. E depois Ribas Neto. Mas depois, uma empresa chamada Rede LC alugou as rádios das edições paulinas e fez uma rede. Não mudou o nome, mas a programação era uma só. E aí tinha um locutor bom, né? Tinha Franco Carlos, tinha Lilian Loy, tinha a professora Iris, que até hoje o pessoal ainda fala dela, que ela faz horóscopo. Era uma programação bem elaborada, de manhã Signos do Sucesso, depois A Hora do Rei, só Roberto Carlos, depois Teletema, só música de novela, a Discoteca do Ouvinte, você pedia uma música, a rádio oferecia outra, você ganhava 2 músicas, depois Olinda Dalbis, Tarde de Sucesso e Noites de Sucesso. A rádio era muito boa. Teve Jada de Oliveira, que foi um grande nome na madrugada. E aí eu conheci esse povo todo, né? Trabalhei com muita gente boa e depois fui para Caetés. A Caetés, sim, tinha um sucesso na Rádio Olinda, que era o Azulzinho da Olinda, que era um carro de externa que o cara conseguia sincronizar o ao vivo com o gravado. Ele ia para a rua, para os colégios na hora do intervalo, e aí chegava para você, mostrava a música, e você pedia: estamos aqui com o pessoal do colégio tal, não sei o que, ao vivo, vamos falar com Kiko Nascimento. Oi, Kiko, tudo bem, tudo bem. Qual a música que você quer ouvir na Rádio Olinda? Eu quero ouvir Queen, Love of My Life. Aí o locutor já estava gravado lá e dizia: muito bem, o Azulzinho da Olinda, Queen of My Life, blá, 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 blá. E a rádio era muito rápida, muito bonita. E depois eu fui para Caetés, que é aquela coisa que chegou nova, FM, estéreo. Nos cinemas tinham as chamadas da Caetés, era o som de todo mundo, o slogan. E antes de nadar e desse pessoal todo, era um cara chamado Reginaldo Santana, que é o pai de Wagner. Robson Wagner, locutor do Vozeirão.
foi o único cara daqui que conseguiu tirar as férias de Seu Rabelo, que é a voz padrão da Globo no Fantástico, foi o pai dele, Reginaldo Santana. Aí teve Patrícia Mendes, tinha uma voz muito boa e já fazia locução em 80, como o pessoal faz agora. Em 80 ela já fazia essa locução bem jovem, bem para cima. E tinha Silva Jamaica, que foi da Aqui Vídeo, né? E Silva fazia um programa de recado muito antes do Toque de Amor. As pessoas não sabem disso, mas o programa de recado da Caetés foi grande sucesso. A Deval Barros trabalhou lá fazendo namoro no rádio e que também casou muita gente, entendeu? Fazia a grande parada dos bairros e fazia o namoro no rádio, na Caetés. E a Caetés foi diferenciada, né? Eu trabalhei na Recife na época de Belo. Belo estava estourando, ele tinha estourado já um Forró FM, um cara chamado José Elias, o paulista, veio para cá, escutou Belo fazendo a folga de Gino César na Rádio Clube, num domingo. Belo fazia diferente, fazia um teatrozinho e mudava as vozes. E aí ele gostou daquilo, e ele chamou o Belo para fazer aquilo no FM, tocando forró. Porque o forró só tocava 5 da manhã, 4 da manhã no rádio, então no final da tarde, nas AMs. E aí, pô, o cara disse, não, vou tocar Luiz Gonzaga, bicho. Os discos de Luiz Gonzaga estavam com qualidade na época. Trio nordestino, Elba Ramalho, estourada. Muito forró, tá entendendo? E aí Belo começou a falar o nome das pessoas, porque aquela empresa que eu falei, Rede LC, ela trabalhava muito com pesquisa. E ela descobriu que o ouvinte do rádio em Pernambuco gosta de se ouvir. E gosta de ouvir o nome dele. Aí, para você ter ideia, a Rede LC era toda gravada. Em cada rádio tinha uma Ana Maria, só para dizer o nome das pessoas. O cara dizia, você está aqui na Hora do Rei com o Roberto Carlos, vamos tocar detalhes. Vai para quem, Ana Maria? Cada rádio entrava uma Ana Maria e dizia, vai para Kiko, vai para Sérgio, vai para Simone. Um abraço para o pessoal, não sei de onde. Aí aumentou a audiência da rádio. Então, assim, uma pesquisa que foi feita e o ouvinte de Pernambuco, ele gosta de falar no rádio e gosta de se ouvir. Por isso que as rádios populares têm audiência e falam o nome de todo mundo, né? E aí você pode prestar atenção que às vezes o cara quer que fale no filho dele, manda um abraço para a mulher dele, está trabalhando, não sei o que e tal. Esse é o perfil do rádio popular. E é como música popular brasileira. Recife tem um berço muito forte para a música popular brasileira. A Nova Brasil FM, ela é ranqueada, o melhor ranking de audiência da Nova Brasil na rede toda, em todo o Brasil, é Recife. É como bebida, né? Muita gente não sabe, mas a bebida que é lançada em Recife, ela é sucesso no Brasil. Quando foi feita aquela 51 Ice, eu até participei, porque um amigo meu era do marketing, e eu disse, o que é que tu estás fazendo aqui? Ele era da 51, lá de Pirassununga. Eu disse, eu vim para cá porque aqui a gente lança bebida. Se der certo, dá certo no Brasil todo. É como Brasília. A Souza Cruz só lançava cigarro em Brasília. Se der certo em Brasília, dava certo no mundo todo. Então tem essas particularidades que às vezes o cara é consumidor e não sabe. Então, a minha vida de rádio tem sido essa. E como você falou, eu sempre digo, a gente tem que agradecer muito a Deus por ter vindo para essa vida e ter acertado na profissão. Porque não tem coisa pior do mundo que você sair de casa para ir trabalhar num local que não gosta das pessoas, nem gosta do que faz. Só para ganhar dinheiro. Entendeu? Infelizmente, ainda tem muita gente que, eu acho que uma grande maioria, né? Ainda faz o que não gosta pelo dinheiro. Eu sou uma pessoa que o rádio, a gente tem uma coisa chamada de rádio chamada RF, rádio frequência, que é a potência da rádio, as ondas do rádio que sai da antena. Entendeu? E aquilo ali, eu acho que tem um bocado aqui dentro do meu sangue, porque já fizeram de tudo para acabar com o rádio, desde da inauguração, da chegada da televisão, que dizia que o rádio ia acabar, com internet, que a rádio ia acabar e tudo. Nunca o rádio acabou. E nem vai acabar. Tem uma vinheta na Rádio Jornal, uma pessoa diz, no dia que o mundo acabar, o rádio será o último a divulgar que o mundo vai acabar. Marcos, essa frase, a nossa queridíssima Graça Araújo, né, sempre citava quando se colocava, né, o assunto sobre comunicação, sobre o rádio. E a gente ainda vai falar muito. Eu quero te segurar até meia-noite. Marcos, vamos falar. Eu quero que entre num assunto que deve também estar te deixando muito orgulhoso, mas eu quero que você mande também
um cheiro aí para Maria Estrela, que está aqui com a gente na live. Um O abraço, um cantor beijo, Maria. Renato Certos, que também entrou, né? Está aqui também com a gente. Renatão, um abraço, Renato. Está ali com Carlinha curtindo. E Serginho está dizendo que antigamente tinham boas músicas. Hoje tem muita apelação. Era diferenciado, Marcos. A gente tem um 14 bis para falar, né? Para essa geração. A gente tem um Roupa Nova. A gente tem tantos, né? Beto Mi, tantos cantores, Biafra, porque a gente viveu uma geração rica. E para você que fazia romance no rádio, eram músicas, uma melhor do que a outra. Eram músicas maravilhosas. Ana Cristina também está por aqui. Cheirão para você, Cris. Marcos, essa diferença, né, que a gente viveu dos anos 80 para o que a gente vive hoje, quanta diferença musical, não é verdade? Eu costumo dizer que a música, o rádio, hoje ele não oferece o que o cara quer ouvir. E aí as pessoas se perguntam, por que que, por exemplo, eu trabalhei na Rádio Jornal e posso falar isso para você. A Rádio Jornal, no final dos anos 90, ela chegou a ter, com Geraldo Freire, mais de 400 mil ouvintes por minuto. E hoje ela não passa de 150. Então, de 150 para 400 é muita coisa. E esse pessoal foi para onde? Esse pessoal não morreu todo. Se afastou porque apareceram outras opções, entendeu? E é muito mais fácil hoje você ir ali na internet e escutar o que quer, do que ficar esperando, como a gente ficava antigamente, tocar uma música e gravar. E o locutor falava na introdução, a gente ficava possesso, né? Antes de entrar em rádio, eu gravei muito Rádio Cidade. Eu gravei Cibele, Sandra Cibele, gravei Sandra Grotti, Ari Corione, gravei muita gente para me inspirar. Eu gravava e editava, tirava as vinhetas para fazer meus pilotos. E eu tive muita vontade de trabalhar na Rádio Cidade. Eita, e aí eu nunca também foi uma rádio que você não assim, fez locução nela, né? Não. É a única das grandes e inesquecíveis rádios que a gente não escutou tua voz, né? Não, é só em comercial, né? Às vezes eu gravava comercial do shopping, Jornal do Comércio, tá, rodava lá. Mas fazer programa, não. Eu vou te dizer uma coisa que ninguém sabe, eu nunca disse a ninguém. Uhum. Existe um cara chamado Marcelino Leal. Conte-me tudo, não me esconda nada. Marcelino Leal é um amigo meu, e é um grande sonoplasta, um grande operador de áudio, e que manteve viva a plástica da Rádio Cidade por muito tempo. Ele e Antônio Rodrigues Batatinha. Então, Marcelino trabalhava... Porque as rádios, antigamente... Marcelino é Topperson. Então, assim, segunda até a sexta, a rádio era até 2 da manhã. A Rádio Cidade sempre foi 24 horas. Mas na Transamérica, eu encerrava 2 da manhã, então o operador vinha e fazia só música de 2 da manhã às 6, do sábado, da sexta para o sábado, sábado para o domingo. E aí, eu estava na Rádio Jornal ainda, e Marcelino fazia isso na Rádio Cidade. E sabe o que eu fazia? Eu saía da Rádio Jornal, largava de meia-noite da Rádio Jornal e ia para a Rádio Cidade. E Marcelino estava cansado, ia dormir, e eu ficava operando a Rádio Cidade. Para mim era uma viagem. Que trela, hein? Que trela boa. Operei muito a Rádio Cidade de madrugada. Uma das músicas que eu mais toquei na Rádio Cidade de madrugada foi Sonho, do Roupa Nova. Sim. Sensual, que eu acho a música mais bonita. Que eu achei. Eu achei, assim, muito interessante, porque ninguém sabe disso, né? Eu acho que é verdade, está se revelando agora, né? Marcos, conta para mim, você então teve muito contato com o queridíssimo Ari Corione, que comandava, né, as madrugadas da cidade. Eu tive mais contato com Edinho. Eu conversava com o Ari. Mas eu tive mais contato com Edinho Magalhães, que também foi um grande locutor do Love Songs. O Love Songs teve uns caras bons, Marcelo Gomes,
Cláudio Marcelo Santos, Gomes depois sumiu, não sei. aposentou. Ele conseguiu se aposentar, ele estava me falando. Tinha um cara chamado Cláudio Santos, que tinha uma voz, eu achava legal a voz dele, porque era anasalada. E ele começou Aham. fazendo Soft Night na Antena 1, quando a Antena 1 era local, 91,9. Tinha um Soft Night lá também. Porque na minha época era briga Era, de era. noite. Na minha época não tinha moleza, não. Ó, Antena 1 era Cláudio Santos, com Soft Night. Eu na Transamérica, com Love Touch. Tinha um cara que fazia o Night Flight antes de Ray Lira, que era muito bom. Mauro Volpe, ele fazia Momentos Manchete. Ele também era Uhum. nasalado. Ele falava Momentos Manchete. Oferecimento eletrônica pernambucana. Ele fazia à noite, entendeu? Aham. E aí, Uhum. Ari Corione na Rádio Cidade, Henrique Bruckmann na 103. Haldner chegou a fazer Amor Sem Fim na JCFM. Então, de noite, meu amigo, era pauleira, velho. Não tinha brincadeira de noite, não. A JC, Marcos, Haldane fazia o Falando de Amor. Falando O de Amor amor, Sem né? Fim, o Amor Sem Fim, Haldane fez na 103 FM, que ele Pronto, é isso fazia aí. de cinco da tarde às 7. Ele fazia o Amor Sem Fim. E o Ele Falando de fez um Amor, Momentos né, Manchete, né? Ele foi fez um Momento Manchete Manchete também. Romance, Manchete foi Romance. Manchete Romance, que era Manchete Romance, depois passou a ficar de meio-dia, né? E por aí Foi. vai. Haldane também, como vocês, né? Fizeram muitos casamentos acontecerem. Eu acho que Haldner fez Muitas mais do que eu, histórias legais. porque a época de Haldner teve uma coisa diferenciada que não teve na minha época. A Hum, Manchete conseguiu ir para a rua com a virada do isso rádio, que era o foi. slogan dela. Então, assim, Uhum, um monte de gente que saiu da Rádio Cidade foi para a Manchete e é conseguiram isso. mudar a programação, a plástica da rádio, tudo. Então, Sandra Cibele, Salu, Haldner, Quinho Ventura, Uhum. Germano, até o DJ Valuar, que era da Rádio Cidade, foi para lá, Bel Foi, Valuar. foi. Uhum, E a rádio subiu muito. Chegou quase nos primeiros lugares em alguns horários. E Haldney era o coordenador, Quinho Ventura também parece que era coordenador. uhum, E eu trabalhei justamente depois que acabou isso aí, que mudou o formato da rádio. Um cara chamado uhum. Nivaldo Machado, que era de gravadora, estava na programação, e aí me ouvia na Transamérica e já tinha contato comigo e me contratou para fazer uma chat Night Flight. Agora, eu não sei se eu Uhum. entrei no lugar de Cláudio Medeiros, no lugar de Djalma Andrade, ou se foi no lugar. Eu acho que foi. Não foi no lugar de Ray Lira, não. Acho que foi no lugar de Cláudio Medeiros. Cláudio Medeiros tem uma voz dessa grossura, assim. Pensa num vozeirão bonito. Ele fazia noticiário na Rádio Globo, na Rádio Clube, e fez na Manchete também. Teve até Uhum. uma passagem interessante quando eu cheguei na Manchete, e Arnaldo Lima era invocado comigo. Aí um dia, no sábado, sempre mudavam os horários, eu fui fazer à tarde, de 11 às 4. Pense num Uhum. horário difícil de fazer, 11 às 4. Dá meio-dia, parece que não acaba É. nunca mais. Aí, e a Manchete ainda tocava 1 hora de música no final de semana, lembra? Era 1 hora sem intervalo, sábado, domingo, que era Manchete Weekend. Manchete Era. Weekend. Uhum. E aí, quando ele foi passar o horário para mim, ele disse: Olha, eu vou te dizer um negócio, aquele jeito dele, né? Eu Uhum. disse: Diga. Ele disse: Eu não ia muito com a tua cara, não, vice. Mas tu é um cara gente boa, tu é um cara tranquilo. Eu digo: Mas eu fiz o que contigo para tu não ir com minha cara? Nem me Uhum. conhecia. Uhum. Senão, porque tu É, entrasse no lugar de um amigo meu. Eu digo: Mas não fui eu que demiti seu amigo, eu entrei no lugar porque me chamaram aqui, velho. é. E aí ficou meu amigo até hoje, Cabarnaldo. Agora é sargento, né? Mas eu só chamo ele de Cabarnaldo. Arnaldo mora aqui, pertinho de casa, perto da nossa casa. Arnaldo é uma figura, né? É gente É, boa demais. ou é Serginho tá Arnaldo, amando Arnaldo mesmo. foi, Arnaldo foi Hum. da época de Haldney. Foi da virada da Isso, manchete. Ele eu acho que foi, foi o único foi. que ficou. Não, ele ficou Arnaldo e ficou Germano até o ficava também. final. Depois saiu o Germano. Foi, Arnaldo Germano, ficou Carlos até o Germano. final. Foi E Arnaldo, Carlos Germano, Germano. ó, Carlos Germano tem uma passagem interessante. Como eu ia falando, os Uhum. locutores da manchete começaram a fazer os programas e saíam da rádio e faziam nos bailes. Foi uma época que as equipes de som cresceram muito.
Então, Uhum. eles brigavam para levar Haldner para fazer o Manchete Romance lá. Brigavam para levar Sandra Cibele para fazer o programa dela, e Quinho Ventura para fazer não sei, o Hot Dance, parece que ele fazia com o Ebel. E Germano era o Era homem mau, entendeu? o E homem DJ mal da Mostarda manchete. era. E DJ Mostarda fazia a sonoplastia com o Germano, né? Aí quando chegou uma vez, não varri não, viu, Sérgio? Chegou lá no Finaflor, um baile com a equipe de Fabian. Lembra de Fabian? Tá na TV Clube. Lembro, lembro. Eu nunca lembro o nome da equipe de Fabian. Cena livre. Ele tinha uma equipe de som. Na época que tinha Powerplay, Mustache, tinha Repson, Escancaro, ele tinha dele, que era muito forte. E cada uma tinha um bairro, né? Ninguém invadia ninguém. Aí o homem mal no meio do baile funk, tocando lá aqueles Miami, né? Aquelas músicas funk Steve bonitas, que não é o B, funk de Steve hoje. B, Steve B Steve tocava, B, Dino, tocava Chavone, Saltiel Melhor, Noel, tocava essas coisas Noel, boas. né? Noel Noel também. Pagan tocava Just Like the Wind também, tocava muita coisa boa. Aí Uhum. o, Giovanni, o Germano pegou o microfone e disse: Atenção, galera, o homem mau vai para os braços de vocês. A turma, pula, pula, pula. Aí ele disse: Vamos fazer a contagem. O povo, 4, 3, 2, 1. E Germano se jogou, a turma abriu, ele caiu no chão. Pá! Que queda da. Coisas interessantes que o locutor passam por aí. Então, assim, Ele quase que se quebra todinho. Olha, Marcos, Carla Alpoim colocou uma coisa aqui bastante boa, né, para a gente repartir. Quando você faz o que gosta, o que ama, o resto é consequência. Quem faz apenas por dinheiro tem prazo de validade. tem mesmo. Realmente. Belas colocadas palavras, Carlinha, que você colocou aqui para a gente. Se você E isso daí é for, coisa mais certa. se você for analisar, Kiko, você vai ver que não tem muito o que estudar. O que Uhum, você tem é que agradecer por ter escolhido o que fazer porque você gosta. Agora, você tem que ter sorte para sobreviver fazendo o que gosta, e, porque às vezes também as pessoas fazem por dinheiro porque não tem como sobreviver. Por exemplo, tem muita gente, o cara quando fala em profissão onde é bem profissional, bem remunerado, fala em jogador de futebol. Mas não, mas se você pegar a quantidade de jogador de futebol que existe e os que vivem uhum, bem, porque a televisão só mostra os caras que de sucesso. Mas tem é verdade. 80% que não faz sucesso, tá entendendo? Uhum, uhum, Então, assim, tem muito locutor também que diz, pô, eu faço o que gosto, mas eu tenho que trabalhar em outra coisa, porque senão não dá uhum. para sobreviver. Eu, graças a Deus, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho que agradecer muito ao rádio pelo seguinte, porque eu faço o que gosto, vivo do que gosto, e a minha família veio do rádio. A minha mulher eu conheci Uhum. no rádio, E meu isso, tio me Marcos, colocou no rádio, uhum, entendeu? essa história você Meu, vai contar agora com todos os detalhes. Rosiane meu, deve estar bem sentadinha aí vendo a live. Marcos, tá, mas antes, parabéns. manda um cheiro para Ana Karine. Ana Ana Karine, Karine, um beijo para você aí. gerente de território lá do Distrito 7. E Boa. também manda também um cheiro para Vera Porto. Vera Vera Porto, Porto. Marcos, é uma cantora e compositora lá de Itamaracá. A Verinha eu conheci através da Gisele Tigre, que você sabe quem é, a Sei. Gi, que fez a Linda em Malhação, que tinha uma carreira musical, né, aqui em Pernambuco, Era. e, e continua cantando e encantando, né? Pense numa mulher. Eu entrevistei Gisele na Manchete e na Transamérica. Aham, Gisele, ela é graciosidade, né? E eu conheci a Vera Porto através da Gi, né, numa live, e a Verinha, Marcos, é aquele tipo de pessoa que você quer levar para casa. Aquela pessoa amável que dá gosto de você conviver, né? E um cheirão aí para todo mundo. Só tem gente top só aqui, Marcos. Como Coisa você boa, só né? atrai Coisa coisas boa. boas. Mas conta a história de Roseane
E depois você vai contar o orgulho de ter o Marcos Vinícius seguindo a carreira do papai. Vinícius é repórter da CBN hoje. E Marcos, assim. só um minuto. A live vai dar aquela paradinha. Vamos encerrar e já já a gente volta com mais história, tá bom? Voltando aqui na nossa live com ele, Marcos Aurélio, o queridíssimo locutor do Love Church. Quem não escutou, hein? Na rádio Transamérica FM e tantas outras que ele passou, que fez aquela comunicação marcante. E a gente está conhecendo um pouco desse Topperson, desse locutor que tem muita história para contar. Como diz o Marcelino Leal, Marcos é um patrimônio vivo do rádio, com certeza. É muito bom, né, a gente poder dividir com ele essa live. Eu me sinto muito honrado. Kiko Nascimento fica super feliz porque eu só tenho feito lives com pessoas Topperson que são queridíssimas nossas, que a gente gosta de ver, de ouvir. E não tem sido diferente nessa noite. E que bom que você está aí. Eu quero que você continue com a gente, porque a gente voltou, né, para a segunda parte da nossa live, onde o Marcos vai contar um pouco mais da sua história. E ele já está aqui com a gente. Renato Certos também, Serginho Nascimento. Verinha Porto. Voltamos, Marcos, voltamos. Voltamos. Olha, todo mundo aqui, ó, voltando também com a gente, porque a live está muito boa. Deixa eu só lembrar vocês que dia 20, quinta-feira agora, Verinha vai estar na live com o Kiko. Verinha, vai ser uma live que dessa vez a gente vai mostrar mais do que nunca todas as suas composições, e você vai cantar e encantar, como sempre tem feito. Mas, Marcos, vamos falar de Rosiane Calado. Quem é Rosiane Calado? Rosiane Calado Você conhece? Conheço. É outra revelação que eu tenho para fazer. Cheiro. Outra revelação que eu tenho para fazer. Rose, você vê como são as coisas da vida. Rose, ela sempre foi fã número 1 da Rádio Cidade. Olha para aí, a concorrente do marido. Sempre participou da Rádio Cidade, sempre gostou da Rádio Cidade. Era amiga de Marcos Araújo, porque Marcos Araújo foi o primeiro diretor. Diga. E aí, um belo dia, não sei porquê, ela mudou de frequência. Fui participar de um programa que tinha chamado Transalouca. Na verdade, o primeiro era Transloucura. Esse mesmo programa depois mudou para Transalouca. Ele Marcos, era só te interrompendo, Rose foi para o Transalouca, como você falou, e acabou sentindo o seu toque de amor. Olha! Então, assim, quando eu comecei, a Transamérica, eu não sei se ainda é assim, quando ela era do grupo do Banco Real, o Banco Real que era dono da Transamérica, então você, para entrar na Transamérica, você fazia todos os testes psicotécnicos e todos que o pessoal de banco fazia. O cara que ia ser gerente do banco, ele fazia os testes, você fazia do mesmo lugar, do mesmo jeito. E aí eu fiz assim, eu acho que... Porque também era feito na Marinha. Para você ser promovido, tinha que fazer os testes, fazer psicotécnico e tal, não era só ser promovido. Então eu fiz psicotécnico, prova de geografia, de história, de português, não sei o que tal. Eu fiz para entrar, para ser locutor, fiz para ser programador e fiz para ser gerente. Eu fui até coordenador, gerente de programação da Transamérica. Aí, depois que eu fui para a Manchete, depois fui gerenciar a Top FM, que é também um capítulo importante na minha vida. Foi ter feito a rádio Top FM. A Top. Vamos falar do nada. Da Top, viu, Marcos? Vamos falar da Top também. A Top foi uma rádio importante na minha vida. Vera Porto está dizendo, ó, o amor está no ar. Love is in the air.
John Paul Young, né? Loves in the Air. Isso. Uhum. Então, assim, Rose começou a participar. Aí, quando eu estava. Aí entra também, aí começam os pontos a se encaixarem. Porque eu estava fazendo os testes, enquanto eu esperava os resultados, eu ia para a rádio. Porque você solteiro, com Uhum. vontade de estar dentro da rádio, era a melhor coisa que tinha. Aí o que acontecia? Todo mundo se ajudava. Então, quando a telefonista não ia, aí a gente atendia telefone, entendeu? Fazia programação, todo mundo fazia tudo, era uma turma muito boa. Existe até um Uhum. grupo, 1990 ou não, com as pessoas que foram da Transamérica dessa época. E eu estou lá Olha, com que coisa Karina boa. Cat, tem Sônia jornalista, tem Caco Cardoso, tem o próprio Alexandre, tem Roberto Nascimento, que foi da Transamérica, Ciro Nossa, Bezerra foi da como eu amo esse Transamérica. povo, Marcos. Como eu amo vocês. Nossa. Esse pessoal todinho estava na minha época da Transamérica. Ciro foi meu folguista, Roberto Nascimento foi meu folguista, Germano passou lá na Transamérica, Sandra Lima, que é professora hoje da AESO, foi da Transamérica. Então teve muita gente que passou na Rádio Cidade, passou na Transamérica. Djalma Andrade foi da Transamérica, foi da Rádio Cidade. Então teve muita gente. Kika, que fazia produção e promoção na Rádio Cidade, fez na Transamérica, depois fez comigo na Top. Então a gente sempre estava. Adriano Roberto trabalhou na Transamérica e trabalhou na Rádio Cidade. Quinho Ventura foi da Transamérica, foi da Rádio Cidade. Tony Uhum. Lucas foi da Transamérica. Daniel Oliveira foi da Transamérica e foi da Rádio Cidade. Ricardo Nóbrega foi da Transamérica e foi da Rádio Cidade. E, Muita e gente, você, entendeu? você até falou sobre o Dene, e uma coisa aqui que fique bem, né, é, esclarecida para todo mundo, porque o Dene sempre falava que ele era o locutor do Toque de Amor. E ele nunca foi o locutor oficial do Toque de Amor. O Toque de Amor foi feito primeiramente por um locutor, né, que pouca gente conhece, e quando o Haldane veio de Natal, ele assumiu o Toque de Amor e foi aquele estouro no Recife, né? Haldane é que fez o Toque de Amor acontecer. Quando o Haldane vai para a Manchete, o Toque de Amor virou um pouco bagunça, porque passaram certas vozes, certas personalidades que não levaram aquela magia que tinha o programa, tanto é que ele acabou, né, findando, né? Assim, não tinha aquela mesma pegada, né, que o Haldane sempre teve e aquela forma bacana de se conduzir o programa. O Dene fez algumas vezes, algumas edições, mas ele não era oficial do Toque de Amor, para ficar bem esclarecido. Quem primeiro fez o Toque de Amor foi Marcos Araújo, né? Isso. Que está na TV Globo até E o hoje. programa Acabei de aconteceu chamar. com o Haldane, né? Haldane fez o programa Halder acontecer. teve uma importância muito grande e o marketing tem uma parte que diz que o produto, quando é bem massificado, ele se confunde com a marca. E o Uhum. programa se confundia com Haldner, né? Não Era, tinha como Marcos. falar de Haldner sem lembrar do Toque de Amor, né? É Eu como, acho não tem assim. como falar do Love Song sem falar de Ari, né? Uhum. Eu acho assim, Marcos. Eu acho que os três programas que mais marcaram, né, a minha geração foi o Love Truth, o Toque de Amor e o Night Fright, né, que também foi um estouro. Foram Night esses Flight três nasceu na programas virada do rádio, né? Nasceu na virada um do rádio. potencial, Você até está lembrando mas aí, vamos voltar para a Rose, Rosiane, que é o assunto Rose, que a gente quer ela saber. está lembrando aí uma pessoa muito legal que trabalhou com a gente, chamada Bianca Quem? Carvalho. É a do NETV? Sim, ela Olha, a era redatora Bianquinha. comercial quando ela era jornalista. Estava estudando jornalismo na Católica, inclusive Uhum. jogava muito bem futsal no time da Aham. Católica. E ela era Uhum. redatora comercial nossa lá na Transamérica. Fábio Então, Tigre, assim, um abraço para você também. então deixa eu te Sim, dizer, mano. aí Mas tinha fale da sua esse mãe. programa, o programa tinha uma pergunta, e a gente grosseiramente dizia, era uma pergunta imbecil para uma resposta idiota. Era meio que humor, né? Pastelão. E aí Rose ligou e eu estava atendendo o telefone, eu falei Transamérica. Aí ela disse, meu nome é Rosiane Calado, não sei o quê. Tal. Eu queria responder aí, porque a pergunta parece que era para
para onde você iria levar uma pessoa que você queria, não sei o quê. Ela disse, eu queria lhe levar para Porto Seguro. Ela disse, olha, nem me conhecia. Já queria me levar para Porto Seguro para passar fim de semana e feriado. Eu digo, você tem barraca? Se você tiver barraca para a gente acampar, eu vou. Olha que conversa perdida. Aí a gente ficou conversando, tal, não sei o quê. E aí no dia que eu fui estrear, ela estava me ouvindo, aí ligou para mim, aí Reinaldo Lima que atendeu ela. Aí ele disse, ó, a Rosiane Calado está aqui, querendo falar contigo. Eu digo, eu não vou falar não, porque eu estou nervoso. Estou muito concentrado aqui. Não dá para eu falar com ela, não. Aí ela ficou arretada comigo, disse que eu não falei. Rapaz, você estreou e não falou comigo. E aí a gente ficou conversando por telefone todos os dias. Depois de mais de um mês, foi que aconteceu o que eu te falei. Eu estava tocando dia 9 de fevereiro, que era o dia do frevo, no Clube América, na Estrada do Arraial. Quando eu terminei de tocar na banda Que Balanço, aí um amigo meu disse, ó, Marco Aurélio da Transamérica, esse aqui. Aí ela disse, oi, tudo bom? Eu sou Rosiane Calado. Aí tava com uma roupinha bonitinha, um dockside, toda arrumada, estava cheirosa. Aí eu lembro da roupa que ela tava no dia. Aí só faz 31 anos, é fácil de receber, de lembrar. Nossa, mano. Só isso, né? Aí eu fico rindo porque as pessoas dizem que amor de carnaval não dura e que locutor não tem amor a ninguém, gosta de muitas mulheres. E eu só tenho essa, já faz 31 anos que a gente tá junto, tem 2 filhos, tem Nathalie, que é coordenadora financeira de uma grande empresa aqui de Recife, e Vinícius, que é repórter, está no rádio, na CBN, na mesma rádio que eu trabalho hoje. Além de ser do rádio, ainda é da mesma rádio que eu trabalho. E assim, não é porque é meu filho, não, mas as pessoas falam do trabalho dele, entendeu? Da desenvoltura, da rapidez, do raciocínio. E Léo Medrado é o coordenador da equipe de futebol lá, e é um cara que é muito exigente e e exige que as pessoas estejam sempre no ritmo dele, porque ele também tem uma cabeça muito boa, parece um computador. E ele diz que Vinícius é um cara diferenciado. E aí, eu tenho acompanhado o Vinícius, ele está mandando muito bem, né? Está fazendo jus ao pai que tem. Marcos, Vera Porto está dizendo que 9 de fevereiro é o dia do aniversário dela. Verinha Porto. Nasceu no dia do frevo. Foi. Verinha tinha que ser como frevo, né? Porque Verinha é quente, pura, né? contagiante, pura alegria. Itamaracá tem tudo a ver, né? Itamaracá tem tudo a ver. Ó, Henrique está aqui, Henrique 72. Está por aqui com a gente também. Sabe quem entrou aí? Agora você não viu? Paulo Fernandes Neto, que é o diretor-geral da CBN. Eita, Marcos! Olha que honra na live. Faz eu ter vergonha falar com esse monstro. Você é um gigante da comunicação, né? Falando com Kiko Nascimento. Mas assim, tem um outro lado do rádio que é você que compõe isso. E eu admiro demais a pessoa que gosta do rádio, como você gosta, como Serginho, como Simone. E alguns outros ouvintes que eu já conheci, mas eu acho que o que mais se importa com rádio, o cara que mais gosta de rádio, que mais vive mesmo, são vocês, você, Serginho e Simone. Porque eu digo isso pelo seguinte, porque eu conheço os dois lados. Antes de ser locutor, antes de ser radialista profissional, eu era ouvinte. E era um ouvinte muito chato. Meu pai, eu andava no carro com meu pai, fazendo a mímica da rádio. Quando entrava comercial. Aí o cara errava, dava um buraco, eu dizia, rapaz, esse cara está conversando no telefone. Ele disse, como é que você sabe? Eu digo, eu sei que ele está conversando no telefone. Esse é um erro de quem está no telefone. Tem um erro de quem está conversando com alguém no estúdio. Eu sabia de tudo. Aí meu pai dizia, você vai ficar doido? Eu tinha 13 anos. E aí eu consegui entrar em rádio, então eu sei assim, quem gosta de rádio, Ivan Feitosa é um cara que gosta de rádio, Paulo Fernandes é um cara que gosta de rádio, Ciro, Geraldo, Graça gostava de rádio, fazia televisão, mas começou no rádio. Em 88, eu trabalhava na Rádio Atividade e Edivaldo Moraes era o diretor da rádio. E quando eu largava, à meia-noite,
Mariano, que era operador e motorista, e ainda faz operação de externa hoje, Mariano Vilela, ele me apanhava na rádio e apanhava Graça, porque Graça ia Uhum. fazer gravações nos comícios de Arraiz. Aham. E ela também trabalhava na Rádio Clube, era repórter da Rádio Clube, na época. Era gracinha. Na época de Edilson Torres, Gilberto Carvalho, Graça Araújo, Ralph de Carvalho, aquele pessoal todo. Porque a Rádio Clube era muito forte, né, nessa época. Tinha um som 100 quilowatts e era uma rádio. Eu passei na Rádio Clube também. Passei no Master Controle Geral da Rádio Clube, porque eu era muito doido. Eu tinha 18 anos, 19 anos, e consegui trabalhar em 3 rádios de uma vez só. Em Recife, na Jornal e na Clube. E aí não aguentei um mês, não, porque era pau. Eu estava sem dormir, sem ter tempo para comer. E aí eu digo, não, eu vou ficar na Rádio Recife e na Jornal. Depois eu saí da Jornal, fui para a Radioatividade, depois fui para a Transamérica. Mas eu consegui trabalhar em 3 rádios ainda. E a Rádio Clube foi uma delas. E na hora do Brasil, eu corria lá para Guararapes, tinha um curso que eu não lembro mais, que eu era doido de fazer inglês. E aí eu fazia 1 hora de inglês lá e voltava na Voz do Brasil, de 7 às 8. Quando voltava, já estava em cima 8 aí, já liberava a Voz do Brasil o pessoal da noite fazer. Então, assim, foi muito corre-corre, né? E eu sempre gostei de música. A minha parte de música, como eu disse no início da outra live, eu ia para o baile e era para olhar o baterista tocar, eu não ia olhar mulher, nem dançar, nem beber. Eu olhei Aham. tanto Grupo Alcano, Trepidantes, Grupo S, os Tártaros, Uhum. Que também é um Passaporte. grande baterista, né? Se tornou um grande baterista, você, Eu não Marcos. sou muito bom, não, viu? Não sou muito bom, não, mas dá para tirar Ô, um som, dá Marcos, para tirar um som. tua bateria tá montada aí. Tu vai. É para dar uma palhinha do que você sabe. Não, ela fica aí, sempre montada, ela tá ali. Olha, uma Michael reduzida. Uhum. E, na verdade, eu ainda não toquei nessa bateria, porque eu tinha uma outra maior, uma Peace, Aham. que essa é reduzida, eu tinha outra maior. E aí eu tenho ali Uhum. uns pratos para estrear que eu comprei quando eu fui nos Estados Unidos. Eu comprei uns Aham. pratos Zildjian e eu nem estreiei ainda. Eita. Porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho um quarto lá atrás, que eu tinha um estúdio Uhum. lá, e era a bateria lá. Porque a bateria é um instrumento muito solitário. Porque ela é a Uhum. base, mas ela não é harmônica, ela é Eu sei. percussiva. Então, Uhum. bateria é o seguinte, ou você toca com todo mundo, ou então toca sozinho. E tocar sozinho sem harmonia é muito ruim. Só andamento e Uhum. barulho. Uhum. Aí eu tenho um programa aqui chamado Samplitude e um Reaper, que são multitrack. Então eu coloco a música original e toco em cima. É bom para mim para Ah, desenvolver, entendi, uhum. entendeu? É Entendi. bom para mim para o clique, para marcar o compasso, não sair nem adiantar nem atrasar. E assim, tem dia que eu amanheço quero tocar frevo, eu toco frevo, boto o frevo e toco em cima. Uhum. Tem dia que eu amanheço quero tocar funk, Roberto Carlos, ou Maracatu, o que eu Maracatu quiser. Coco. O que eu quiser eu boto ali e toco em cima, eu vou treinando, entendeu? Olha, E depois me escuto. Então, Vera assim, Porto, aí eu saí Vera lá do Porto outro, está do outro dizendo quarto. para você dar uma palhinha. Vera Porto está dizendo aqui, ó. Ele tem que dar uma palhinha, sim. É muito barulho, Não o sei povo nem está se dormindo aqui. é. O povo da vizinhança está dormindo por causa do barulho aqui. E esse quarto não tem acústica, não. Aqui eu fiz o escritório, mas não tem acústica, Marcos, não. A acústica tinha no outro lá. da próxima vez a gente faz uma live e você tocando pra gente aí, mostrando o que é que você sabe É na bom. bateria. Mas diga a Vera que faça o seguinte: a gente depois, eu estou terminando de montar ela e montar o estúdio. Aí depois a gente pode pegar uma música dela, eu boto bateria, mando para ela, ela bota Eita, violão, ela manda para outra pessoa, bota teclado, depois a gente monta tudo. eita, Isso é que fácil coisa de fazer. boa. Que coisa boa, né? Coisa Dá de boa. fazer isso aí. Marcos, Serginho tocou nessa parte das visitas em rádio. Já que Serginho tocou nesse assunto, conta pra gente a história mais assim inusitada que você já teve de rádio, de visita em rádio de algum ouvinte, que você disse, poxa, essa visita, eu nunca pensei que ia ter uma visita dessa. Que visita foi essa que marcou assim, de tantas que você já teve, que foram te ver no rádio? Uma visita assim que ficou aí no teu pensamento.
Eu conheço uma de um locutor. Mas você agora me pegou, eu não lembro assim de ter tido Não, olha, alguma coisa Marcos, diferente, não. para te ajudar, tem um locutor, amigo nosso, que um ouvinte foi só com a capa de chuva, só com a capa. Quando ele foi na outra sala, ela estava pelada. Não, isso nunca aconteceu comigo, não. Não, Chovia lá, o não. Robiane está aqui vendo a live, e o Robiane não foi com ele. Não foi, meu Deus, que tá justo, eu botei ele agora. Mas não foi não, viu, Robiane? Não foi com o Marcos que aconteceu isso, não. Foi com um Não dos foi, não. locutores que ele citou o nome aqui na live. Foi com um dos locutores que ele citou o nome. Mas abafa o caso, né? Como diz a... Eu acho que o que tinha assim de locutor namorador era na Rádio Cidade. A Rádio Cidade porque era uma rádio jovem e 24 horas que você fosse na Rádio Cidade tinha ouvinte. Era diferente das outras rádios que os ouvintes só iam de dia. Se você chegasse de noite, de madrugada, tinha ouvinte lá. Você estava lá trabalhando, aí chegava ouvinte com pizza, chegava ouvinte com janta, com macarronada, com refrigerante, com sanduíche. Porque o cara estava te ouvindo, aí passava, agora era homem e mulher, sabe? Tinha taxista que ligava para você, olha, quando você largar, eu vou levar você em casa. Era muito assim. Pessoal, não tinha internet, não tinha zap, mas o rádio, para você ter ideia, quase ninguém sabe, mas quem começou a dar audiência a Geraldo Freire foi o taxista. Por quê? Ele criou um grupo de taxistas com rádio amador. Então, assim, a mulher do cara ligava para ele e dizia, olha, liga aqui com o Nascimento que ele tem que passar em casa agora. Aí ele dizia na rádio, o cara estava ouvindo. Aí o cara já ia para casa, tá entendendo? Então, assim, começaram a fazer, e depois eles criaram um time de futebol e entrou no Campeonato Pernambucano, chamado Time do Vassoura. E Geraldo era o presidente. Então, você vê que isso vai juntando, vai aglutinando. Então, ele começou a ter audiência aí na Rádio Clube, depois a Rádio Olinda contratou ele, depois a Rádio Jornal. Então, assim, o rádio tem umas histórias bem diferenciadas. E o ouvinte, ele ligava para você e dizia, olha, você quer que eu vá lhe buscar? Teve um amigo meu que uma menina ligou para ele, começou a conversar à noite. E quando ele viu, passou o horário dele, 2 horas da manhã. Aí ela disse, olha, me diga uma coisa, eu posso ir lhe buscar? Você, quando sair daí, você vai para onde? Aí ele disse, eu vou para casa. Ela disse, não, vamos para minha casa, eu vou lhe buscar. Aí foi, quando em 15, 20 minutos, o porteiro disse, olha, tem uma pessoa lá embaixo te chamando, tá? Veio te buscar. Aí o cara desceu e foi e ficou namorando com ela um bocado de tempo. E aí entrou até na empresa do pai dela, trabalhou de gerente na empresa do pai dela. Que ela tinha. Eita. Parece que tinha uma empresa de ônibus. Tinha uns caras sabidos antigamente. Eita! E tinha gente também, por exemplo, na Transamérica, a Transamérica não tinha carro, não tinha frota, então a gente tinha um contrato com a Copetax. E o pessoal da Copetax levava a gente em casa. E eu fiz muita amizade com o Vinícius, era o carro 27. Pedro, que era o carro 14 da Copetax. E sempre estava em QAP, sempre em QRV com a gente. E quando a gente saía, 2 da manhã, eu quando casei, eu morei no Engenho do Meio, depois fui morar em Piedade. E a gente sempre, antes de ir, passava em Né. Né é um cara que tem uma barraca lá na Praça da Alimentação da Restauração. Você precisa ir lá para você ver como é que se faz uma macaxeira com charque. E assim, Gino César vivia lá dentro. 2 horas da manhã eu saía da Rádio Recife, passava lá, e Gino César estava lá. Era parada obrigatória dele. Todo dia ele parava em Né, mandava abraço para Né e tudo. Então, assim, Né tinha macaxeira com charque, com galinha, com carne de sol, inhame, batata doce, café, bolo. E aí a noite era, a madrugada era movimentada. Deu água na boca agora. Deu água na boca. Vou marcar com o Serginho. Passavam lá, pegava a gente e levava. O Serginho já teve lá em Né. O Serginho foi. Foi e não me chamou, tá bom? Foi, o Serginho já sabe que a coisa é boa. Marcos, então,
Pode falar. Hum. Serginho trabalhou no HR, por isso que conhece, né? Ó. Ô, Marcos, eu vou te falar o nome de 5 personalidades e eu quero que você fale para a gente, ao seu ver, quem são essas pessoas para você. Está preparado? Vamos lá. Vamos lá. A primeira delas, Graça Araújo. Como eu te falei, Graça eu conheci quando ela era repórter da Rádio Clube, né? E a esposa de Serginho está chegando aqui, ó. Joane Santos. A esposa de Serginho. Também foi Serginho da rádio, que foi da Rádio Jornal comigo, do blog Arretado. Ele passou aqui, a gente viu também. Então, Graça para mim, ela tinha uma coisa na função dela de jornalista que é bem diferenciada e eu acho que você vai concordar comigo. A Graça, eu notei isso nas entrevistas e quando ela conduzia os debates políticos. Ela tinha muita personalidade e ela não era como muitos jornalistas hoje que têm medo de perguntar. Ela nunca teve medo de perguntar. Podia ser assim, podia perguntar a Lula sobre Bolsonaro, que todo mundo tem medo de perguntar. Ela perguntava. Como diz o povo na linguagem popular, ela não comia nada. Ela não tinha medo de nada. Ela chegava e perguntava. Ela perguntava a Roberto Magalhães, a Eduardo Campos, todo mundo, bicho. Podia ser quem fosse. E no debate ela botava o cara no lugar dele, se ele quisesse aloprar, tá entendendo? Ela era magrinha, pequenininha, mas de uma personalidade grandiosa, entendeu? Gigante. Então, assim, eu sempre admirei demais Graça nesse aspecto, porque ela era uma jornalista de verdade. Ela ia atrás, ela pesquisava, tá entendendo? Ela não noticiava nada na dúvida, tinha que ter fonte segura. Tinha então, conhecimento do que fazia, né? Tinha conhecimento e também ela só passava o que era para passar e da forma que acontecia. Ela não botava a opinião dela, porque hoje, inclusive eu vi até essa semana um vídeo de Silvio Santos dizendo: o jornalista para trabalhar no SBT ele tem que noticiar o que aconteceu, não é dizer e nem comentar o que ele quer. Entendeu? Eu vi uma vez Cajuru dizer um negócio que para mim foi a maior definição. A menina perguntou, um cara perguntou a ele: você fez uma entrevista com o Romário e perguntou porque Filipão não levou ele para a seleção e ele disse o que quis, você não fez nada. Ele disse: meu amigo, entrevista é uma coisa e debate é outra. Eu fui entrevistar. Entrevista é você perguntar e eu responder. Não tem essa de você responder e eu retruncar, não. Não, eu estou fazendo a entrevista, eu estou perguntando como você está me perguntando agora. Tá entendendo? Então as pessoas confundem isso. E hoje uma parte da imprensa, como está muito por um lado, entendeu? Está muito contra o outro. Então, assim, o cara hoje não está se preocupando mais em perguntar. Você vê o que aconteceu com o Drauzio Varela, né? Ele tem entrevistado aquele rapaz ex-presidiário que ocasionou um problema sério na Globo. Porque aquilo não teve um planejamento, nem teve uma prévia. Tá entendendo? Porque se você investigar, se você for atrás, aí você vai ver tudo direitinho, vai checar as fontes e aí vai divulgar. Agora o cara não pode chegar assim, ó, fizeram um dia desse aí, mataram Genival Lacerda e ele tá vivo até hoje. Então o cara não pode chegar e fazer isso, né? É verdade. Samir Moana matou o Tancredo Neves, né? Antes dele morrer, né? Marcos, o próximo é Roberto Carlos. Quem é Roberto Carlos? Rapaz, Roberto Carlos é um cara, primeiro de tudo, eu acho que o Roberto Carlos é um cara abençoado. Ele veio marcar para ser quem ele é. Ele não é à toa que é chamado de rei. Aí as pessoas podem não gostar de alguma música dele, como eu gosto demais de Roberto Carlos, mas tem de 86 para cá. Eu não gosto muito de mulher de 40, nem mulher de óculos, nem mulher desse negócio. Agora, você não pode, por causa disso, dizer que ele é isso, aquilo, outro. Eu trabalhei com um cara chamado Tony Lucas. Tony Lucas é muito crítico e entende de música. E aí, ele não gosta de Roberto Carlos. E aí eu descobri, eu digo, olha, você não gosta de Roberto Carlos porque ele é brega ou porque você não gosta da voz dele? Porque muita gente não gosta da voz, porque às vezes as pessoas não gostam da coisa e não sabem explicar.
Às vezes o cara diz, não gosta de Roberto Carlos. Não, ele não gosta de Roberto Carlos, mas se pega cantando música de Roberto Carlos. Ele não gosta da voz, porque a voz de Roberto Carlos é anasalada. Mas eu disse numa entrevista que Alcimar Monteiro me deu uma vez, eu disse, olha, do jeito que a gente tem que descobrir o que é que a gente deve fazer para ganhar dinheiro gostando do que faz, Deus marca o sujeito com timbre. Então, Roberto Carlos é um cara que não precisa botar dentro da música dele o nome dele, porque quando ele canta, o cara sabe que é Roberto Carlos. Calbi Peixoto, quando cantava, sabe que é Calbi Peixoto. Isso aí. Quando Agnaldo Timóteo canta, você sabe. Rapaz, Roberto Carlos, ele fala de tudo que você imaginar na sua vida, ele tem uma música. Roberto Carlos, em 75, ele já falava da natureza. Tá entendendo? A música O Progresso. O ano passado é uma música que fala de natureza, ambiente, meio ambiente, que hoje é uma graça, hoje é uma moda. Só que ele falava lá em 1975. Tá entendendo? Mas em 2020. eu costumo dizer o seguinte: existem cantores e compositores, mas existe Roberto Carlos. Para mim, na minha opinião, de Serginho, Simone, toda a nossa família somos apaixonados. Não é porque somos fãs. Aí pode dizer assim, Kiko fala bem de Marcos porque é fã dele. Não, eu sou muito perfeccionista. Eu só gosto do que é bom. Quando a gente era criança, a gente não escutava músicas infantis. A primeira voz que eu tenho na minha cabeça é a de Elvis. Elvis foi a primeira voz que eu escutei na infância. E eu e Serginho e Simone, a gente só gostava de músicas de adulto, né? Tanto que a gente não tinha LP infantil. Só teve um por causa de Roberto Carlos, que foi o do Balão Mágico, que Roberto Carlos participou. Mas, assim, Roberto Carlos, ele escreve tudo aquilo que a gente não consegue, e tudo aquilo que a gente pensa, mas não sabe falar. E falar da voz dele, para mim, a voz dele é aquela voz que entra no seu ouvido e vai direto para o seu coração. Ele tem um diferenciado nele, que ele agrada a criancinha e o vovô, né? E, para mim, a voz dele sempre foi linda, sempre foi uma voz marcante. Ele falando ou cantando, a voz dele é o domínio total, né? Assim, você que tem o domínio da palavra, né, Marcos? Você e tantos locutores, sabe o que é falar e ter o domínio, né? Vocês têm aquele domínio de fazer todo mundo se voltar e escutar vocês, né? E é isso que o Roberto e tantos outros fazem. O maestro dele, Eduardo Lages, um dos melhores do Brasil, ele já disse várias vezes que o Roberto Carlos é um cara que não desafina. E ele tem um timbre. Voltou, Carlinha. Que quando ele canta, você sabe quem ele é. E quando você vai cantar a música, que já está acostumado a ouvir, qualquer calouro, qualquer cantor que vai cantar a música de Roberto Carlos, você sente a diferença. Como se fosse uma forma. Tá entendendo? Então, assim, Roberto, ele não só escreve, como ele canta, como ele... Agora, tem umas coisas assim interessantes. Eu entrevistei, eu fazia um programa chamado Ponto Musical na Rádio Jornal, que era só de entrevista musical. E aí, um dia eu fiz um programa, eu tenho essa cópia, um dia eu posso mandar para você ouvir. Manda, eu quero sim. Eu entrevistando Renato Barros, que faleceu outro dia, né? Eita, Márcio. E eu tenho até uma foto com ele, vou te mandar para você ver. Manda e também. Almir, dos Fíveres. E Renato, porque antigamente Fíveres fazia base para todo mundo, como Roupa Nova também. Quase ninguém sabe, mas as músicas de Zizi Posse, de Gal Costa, de algumas de Bethânia, Os Fíveres faziam uma base. Roupa Nova fazia e na Jovem Guarda as Fíveres. Então muita coisa de Roberto Carlos foi Fíveres que tocou, entendeu? E aí parece-me que Eu Te Darei o Céu, não sei se foi Pedrinho, que era dos Fíveres, mas teve uma música de Roberto Carlos que Almir fez.
9 vezes. Depois de que ele gravou 9 vezes, aí Roberto Carlos disse, bicho, eu acho que a primeira ficou boa. Ele fez o cara gravar 9 vezes. Aí me disse, eu nunca mais gravo com esse homem, porque ele é muito chato. Tem isso no programa, você vai rir quando você ouvir. Por quê? Porque ele é muito perfeccionista, pô. Entendeu? Ele, assim, já melhorou muito, porque hoje você vê que a Globo bota todo mundo para cantar com ele na boa, não tá nem aí, sabe? Pode ser bom, pode ser ruim. Ele antigamente tinha preferência de só de azul, agora ele veste toda a cor, tá entendendo? Então, assim, também vai passando o tempo, né? Vai chegando a idade, o cara vai amadurecendo. Agora, eu acho ele. Tem uma imagem, por exemplo, no filme Em Ritmo de Aventura, que era para ser um dublê para pilotar o helicóptero, e ele disse, não, eu quero dublar, eu quero pilotar. E ele pilotou e passou por um túnel com o helicóptero, tá entendendo? Assim, ele é muito, muito diferenciado. A primeira música que eu ouvi de Roberto Carlos que me fez chorar, e eu era uma criança, e eu senti aquilo, é como diz você, a criança, o adulto, tudo gosta de Roberto Carlos. Eu fui no Trianon com meu pai assistir Roberto Carlos a 300 quilômetros por hora. E o final é muito triste. O final é a mulher que ele queria, ele não consegue, entendeu? Então ele vai andando por entre umas árvores, tipo um bosque, e toca uma música chamada De Tanto Amor. Essa música é muito bonita e é muito triste. Amor, só para me despedir. Eu nunca esqueço isso. Música muito bonita. Nossa, é verdade. Ele sabe como tocar, né? Os nossos corações. Faltam 3 personagens. Diferentes. Para você ter ideia, Silvio Santos é um mito e respeita demais ele. O Silvio Santos está entrevistando, você vê que é outro Silvio Santos falando com o Roberto Carlos, tá entendendo? Não é qualquer um, não, assim. Não, e engraçado, Marcos, você falou isso. Tem uma entrevista que o Silvio Santos fez com o Roberto naquele programa que ele tinha Em Nome do Amor, né? Aí eles até chegam a se estranhar um pouquinho, né? Porque Silvio faz umas colocações e você vê que Roberto Carlos já fica incomodado. E tem uma hora que Silvio Santos faz assim: ah, Roberto, toda mulher que você casa morre. E fica falando alguns assuntos que Roberto Carlos não costuma falar, né? Ele tem hora que ele fica meio assim com Silvio e coisa e tal, mas os dois, né, são grandes amados do público brasileiro. Ele não gosta de falar da perna dele. Ninguém nunca escutou ele falar da perna dele. E eu acho uma coisa muito interessante. Eu acho assim interessante porque você não vê ninguém invadindo a vida privada dele, né? Assim, já falaram do filho dele, de um filho do outro, não sei o quê. Mas não é aquela coisa que se torna banal. Ninguém entra ali. Ele é muito blindado, muito bem blindado mesmo, tá entendendo? E Miriam Rios que diga isso, né? Falando nela, Marcos, a melhor época de compositor dele foi a época que ele estava com Miriam, porque foi os anos 80, né? Que ele fez as mais lindas canções. Mas, se falar de Roberto Carlos, a gente começa e não para mais, né? Pode ter uma live só de Roberto, né? Vamos para a terceira personalidade. Luiz Gonzaga. Quem é Luiz Gonzaga na visão de Marcos Aurélio? Luiz Gonzaga, para mim, é um desbravador e eu gosto sempre de falar com exemplo. Se hoje, Vera, você, eu, qualquer um gravar uma música para tocar no Rio de Janeiro, tocar em São Paulo, é quase impossível, mesmo com a internet. Agora, imagina isso nos anos 40. Sair daqui um cara que eles dizem cabeça chata, nordestino, com roupa caque de alpercata, de couro, chapéu de couro, com a sanfona, para tocar forró. E tocar na Rádio Nacional, que era a melhor e maior rádio do Brasil. Então, assim, esse cara é um fenômeno. E até hoje as pessoas falam, e você vê que todos, sem exceção, falam com muito respeito a Luiz Gonzaga, entendeu? Para mim é um cara extremamente diferenciado. O Raul Seixas já dizia que ele era rock and roll, entendeu? Ele também teve a sua chance de encontrar Zé Dantas e Humberto Teixeira como compositores e outros que fizeram, mas a dupla
que depois, fora do sistema de forró, a outra dupla foi Paulo Massadas e Michael Sullivan, né, que fizeram música para menino, velho, criança, para todo mundo, para adulto. Uhum. E assim, Luiz Gonzaga é uma coisa diferenciada, até Lampião se rendeu a ele. Eu acho que o mestre, né? O mestre. Ele resistiu muito a determinadas coisas, por exemplo, a guitarra, a esses instrumentos, que para ele já dava o pé de serra. Zabumba, sanfona e triângulo, que realmente é a base do forró e sobreviveu muitos anos. Mas aí, já no final da carreira, ele já começou a gravar com Elba Ramalho, Sanfoninha Choradeira, com Fagner, pagode russo, essas coisas. E aí já entrava guitarra, já entravam as coisas, já foi... E interessante é que a vida toda dele, ele ficou na RCA, uma gravadora. E o último disco dele saiu pela Copacabana. Ou seja, ele teve a vida inteira na RCA e uma empresa que não deu força para ele, não fez nada, ele gravou o último disco. Até já sem força, sem poder botar voz, sem poder cantar direito, mas ele fez. E outra coisa, ele foi o rei do Baião e que deu muita oportunidade. Muita gente apareceu por causa do Luiz Gonzaga. Poxa, com certeza, mano. E quem andou Abriu com ele... portas, né? Gabriel é um divulgador que tem aqui em Recife que trabalhou diretamente com ele. E dizia que ele andava com o bolso cheio de dinheiro. Aí se você passasse junto dele e ele notasse que você estava liso, alguma coisa, ele abria o bolso, metia dinheiro e dava para você. Nunca teve apego material, nunca teve. Ele sempre foi assim, entendeu? E aí não é assim, porque às vezes as pessoas dizem, fulano morreu, era tão bom, e não era. Mas ele era, entendeu? Outra coisa, certa vez ele passou ali na frente do Palácio das Princesas, aí a simplicidade, sabe? A coisa frágil. Ele pegou e disse ao menino, para aí que eu vou falar com o doutor Marco. Aí o cara disse, quem é doutor Marco? O governador, rapaz. Doutor Marco Maciel. É meu amigo. O governador. Que é o maior protocolo do mundo para chegar perto do governador. Mas ele chegou lá na portaria e disse, ô meu filho, eu quero falar com o doutor Marco, diga ele que é Luiz Gonzaga. O homem desceu para receber ele embaixo do Palácio das Princesas, o governador. Então, assim, para você ver quem era o Luiz Gonzaga, tá entendendo? Então, assim, muito, muito bom. E outra coisa, tinha um timbre diferenciado. Quando o Luiz Gonzaga cantava, todo mundo sabia que era ele. Por isso que eu te digo, além de você saber cantar, você tem que vir abençoado por Deus com um timbre diferente. Elvis tinha um timbre, Roberto tem um timbre, Sinatra... Pode ver que todo mundo que se sobressaiu tem um timbre diferenciado. Ninguém tem voz comum. Pode ser um cantor mais simples. Mas se você for prestar atenção, todo mundo tem. Calbinho Peixoto, Ângela Maria, Aguinaldo Timóteo, Ana Carolina das Novas, Zizi Posse, Ivete Sangalo, todo mundo onde cantar você sabe que é fulano de tal. As pessoas brincam que a banda de forró tem que botar o nome dentro porque tudo é igual. Não é bem assim, mas as pessoas brincam com isso, né? É verdade. Marcos, só mais duas pessoas para você falar também. Eu quero que você fale quem é para você Reginaldo Rossi e o Michael Jackson, essas duas personalidades. Olha, Reginaldo Rossi é outro fenômeno que também tem um timbre diferenciado. A live tá rica, a live tá rica. Cada um tem uma particularidade. Eu curti muito o Reginaldo Rossi, porque aquele meu tio que eu falei lá no início, ele gostava muito. E Reginaldo era um pernambucano que fazia sucesso nacional. Existia um produto na CBS, gravadora, chamada As 14 Mais. E Reginaldo sempre tinha uma música no disco, saía As 14 Mais. Mon Amour, Meu Bem, Ma Fama, Era Domingo, O Pão. Então, Reginaldo estava ali. Isso aí já foi mais novo, né? Foi no segundo momento. O primeiro momento de CBS de Reginaldo, ele estava no patamar de Roberto Carlos. Ele era fã número 1 de Roberto Carlos. Você pode prestar atenção que tudo que ele fazia era inspirado em Roberto Carlos. Até o repertório dele. O repertório dele, uma vez...
Você tocou no nome de Roberto. Eu estava até falando com o pessoal lá no trabalho o seguinte: por que é que o Roberto nunca o convidou para o especial, né? Eles nunca se encontraram para fazer dueto, como o Roberto. Porque assim, o Roberto já chamou até Anitta, né? E não chamou o Reginaldo Rossi, né? Eu queria. A gente não pode nem perguntar ao Reginaldo, porque não é mais possível, né? Mas assim, Mas eu sempre acho que quis foi encontrar o oportunidade. Reginaldo e não encontrei. Mas eu queria saber dele, por que Roberto nunca te chamou para o especial? Olha, eu acho que é oportunidade, Eu acho que simplesmente, não, porque Marcos. Eu acho que esses não. caras assim correm muito. A Globo é que manda nisso, entendeu? E Reginaldo, ele demorou muito para voltar para o cenário nacional, entendeu? Porque, como eu estava te falando, ele teve essa parte dos anos 70, de Jovem Guarda, aí depois ele deu uma desaparecida. Aí ele gravou uma música chamada A Raposa e as Uvas. Essa música Foi. estourou, foi uma das mais tocadas em São Paulo. Aí ele voltou. Aí a gravadora Odeon criou um selo chamado Jangada, que a gravadora ela tinha a estratégia de pegar cantores locais em todas as praças. Aqui foi Tarcís Andrade, o irmão de Michael Sullivan, Leonardo Sullivan, Reginaldo Rossi e alguns outros, Maurício Reis. Eles criaram esse projeto. E aí, Reginaldo lançou um disco chamado A Volta. A Volta, ele regravou A Volta dos VIPs, que é de Roberto Carlos, que Roberto Carlos regravou e saiu na novela um dia desse, né? Porque Roberto não gravava música que as pessoas gravavam, ele não regravava. Ele só gostava da música que ele fosse inédita, né? Mas aí agora ele gravou, porque essa música foi na Jovem Guarda a cara dos VIPs. A Volta, estou guardando o que é de bom em mim. E aí Reginaldo gravou essa música também. E aí esse disco A Volta é um disco muito forte, onde ele marcou a volta dele mesmo, né? Que tem volta, vem me ver, aqui chorando. Aí tem A Idade do Lobo, você vai me matar, ou então deixa louco. E tem muita coisa boa dele. Aí ele voltou e começou a regravar. Aí aconteceu um fato inusitado. Eu trabalhava na Rádio Recife e saiu por esse selo Jangada um disco onde tinha Cor do Pecado, é uma música de Marrom Brasileiro. Cor do pecado é a cor do meu Brasil, a cor do meu Brasil é cor, a cor do meu amor. Quem gravou primeiro isso foi a Turma do Pinguim. E aí Reginaldo gravou nesse disco. Mas o hit desse disco foi uma música chamada Garçom. Foi. Só que é o seguinte, em 87 e 88 o Garçom rodou como uma música normal e mergulhou, desapareceu. 10 anos depois, estrondou e foi um grande sucesso até ele morrer. Virou o hino dele. O Imagine de John Lennon é o Garçom de Reginaldo Rossi. Aí eu acho que até Barack Obama cantou o Garçom. Até Barack Obama cantou o Garçom. Tem uma particularidade nisso aí. Quem rejuvenesceu e trouxe Reginaldo de volta foi Fortaleza. Ele começou a fazer show lá e botava 20 mil pessoas. Quase ninguém botava 10, ele botava 20 mil pessoas. Segundo lugar, Salvador começou a consumir Reginaldo, os caras trocando tapa para botar Reginaldo em cima do trio. Tá entendendo? E aí, por fim, veio para Recife. Entendeu? Ele é um grande sucesso em Recife. Mas quem marcou a volta dele foi Fortaleza e Salvador. Fortaleza. E aí, meu amigo, depois ele criou um estilo que é diferente do estilo da Jovem Guarda. Ele anasalou mais a voz e intensificou o carioquês. Ele ficou bicho. Ele não era assim. Você pode ouvir música dele lá atrás, que ele não era assim. A música melhor dele, para mim, é uma música chamada Quando Você Foi Embora. Que ele fez em parceria com Cleide, a esposa dele.
Quando essa música você foi embora, os dias para mim para mim foram foram tristes demais. tristes demais. Essa música é muito Nunca linda, muito pensei perfeita, que de tudo, de você harmonia, andamento, fizesse a falta, arregimentação, tudo. agora me faz. É Muito muito legal. linda. E Michael? Quem era Michael Michael Jackson? Jackson, para mim, é um cara extremamente injustiçado. Eu acho que ele veio para a Terra para sofrer, e no Eu meio do também acho. sofrimento, ele mostrou, que Deus mostrou, que o homem é capaz, independente da situação que ele enfrente ou que ele viva. Então, Michael Jackson teve um, um vilão na vida dele, que foi o pai dele. Para Uhum. mim, aquele cara é um dos piores que eu já conheci na minha vida, fazer o que fazia com os filhos. Mas, por outro lado, por ser tão rígido, tão exigente, tão ruim, não sei se a palavra é essa, mas ele era tão, tratava tão mal, que os caras tinham talento, mas eram crianças, É. entendeu? E o pai colocou na linha e conseguiram ser o que eles foram. Enquanto o Michael fazia parte do Jackson 5. Quando o Michael saiu, você vê que acabou o Jackson 5. É. Porque você vê a disparidade, todo mundo grande e ele lá embaixo e ele era a voz. Tá entendendo? Então, assim, essa questão de pedofilia, eu acho que foi uma coisa que plantaram e que os oportunistas se aproveitaram para tirar dinheiro dele. Tá entendendo? Como ele não tinha tempo e não teve infância, quando ele ficou milionário, ele teve o que quis. Aí ele fez o próprio parque dele e queria ter os amiguinhos dele como criança. Entendeu? É. Então, assim, eu acho que ele foi um grande injustiçado. Eu acho que ele foi um grande artista, porque as músicas ele fazia composição e ele mesmo fazia arranjo e ele não era músico. Entendeu? Ele não tocava nenhum instrumento. Até onde eu sei, ele não tocava nenhum instrumento. Mas ele solfejava e dizia como queria. Os arranjos todos. Entendeu? Você pode perceber isso no show que ele estava gravando, que ia fazer e não fez porque morreu. Ele estava dirigindo tudo. Dirigia o balé, ele dirigia o baterista, ele dirigia o teclado. Tem até uma parte que ele chama o cara do teclado e fala, não, não é assim, eu quero assim, 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 como se fosse um maestro. Ele tinha o controle, né? O controle de tudo que estava ao redor dele. De tudo. Né? Aí, por exemplo, ele não teve sorte na questão da doença, porque os caras começaram a dizer que ele quis ficar branco. Ele não quis ficar branco, aquilo era vitiligo, tá entendendo? E aí ele foi tomar uma droga para melhorar e piorou e ficou todo branco. Aí ele foi e fez plástica. Aí o povo dizia que ele não queria ser negro. Não era isso, pô. Agora, ele era muito vaidoso, ele queria ter o nariz mais fino. Tem uma parte no filme dele que aparece uma espinha. Ele passa quase 2 meses sem poder se olhar no espelho e entrou em pânico por causa de uma espinha. Então ele era assim, tá entendendo? E eu costumo dizer que o artista, o cara diz assim, mas o cara quando vira artista ele fica muito fresco. Eu acho que o artista ele é diferente. Se não for, não é artista. Se não for, ele é comum. Tá entendendo? Para mim, eu acho que funciona desse jeito. Então, para mim, Michael Jackson é um dos ícones da música pop mundial, entendeu? É um cara que criou um formato de dança. Depois de Michael Jackson, todo mundo que dança, você diz, dança igual a Michael Jackson. Bruno Mars, para mim, que é um dos melhores do momento, que eu sou fã número 1 de Bruno Mars. Ele é um Michael Jackson, pô. Ele não chega na metade de Michael Jackson. Ele é muito bom, as músicas são boas, ele é bom compositor, sabe cantar e toca. Mas ele ainda não chega a ser Michael Jackson, porque quando Deus bota a mão é para ser diferenciado. Entendeu? Então não tem cópia, não. Com certeza. Então Michael Jackson, para mim, é esse cara aí. O pai dele teve uma família enorme, né? Mas ele tinha que ser o Michael Jackson, né? As pessoas continuam dizendo assim, que ninguém é insubstituível. Mas eu acho assim, tem certas pessoas que têm um quê a mais, né? Eu acho que elas nasceram para uma missão que eu ou você não pode fazer. Eu me lembro uma vez quando o Jô Soares fez a seguinte pergunta ao Fat Family. Bem, todos vocês são irmãos e cantam, mas quem é o melhor de vocês? E todos foram unânimes em dizer que Daisy tinha um diferencial entre eles. Que Deus tinha colocado a mão em cima de Daisy e tinha dito, você nasceu para cantar. Assim, e olha que eles todos cantam, né? Mas assim, tiveram a humildade e também reconheceram, né?
É tipo E assim, conhecimento, né? é tipo assim, os irmãos de Michael viveram muito do talento do irmão, do talento que Michael tinha. Eles cantam, mas eles não são fenomenais. Nenhum dos irmãos deles é fenomenal como ele foi, né? Ele reinventou a música, né? Reinventou e assim, o potencial dele os irmãos não tinham e tinha até uma certa inveja, né? E só fizeram sugar o dinheiro dele e enriqueceram as custas dele e E estão vivem aí até até hoje, hoje. né? Eles estão É, fazendo um novo show aí, e o repertório é só música de Michael Jackson e hum, sucessos do Jackson 5 na voz de Michael Jackson. Então eles estão é, fazendo isso. Eles brigaram muito, porque quando Michael morreu, a irmã dele nem falava com ele. Estava até com um processo na justiça contra ele, a Janet Jackson. Tá entendendo? Então, assim, os irmãos não tiveram expoente, não tiveram uma coisa assim marcante, nem de longe foram alguma coisa. Todos gravaram. Eu tocava na Transamérica, tem uma música de Janet Jackson, que era muito sucesso, eu não lembro o nome agora. Mas eu acho que só foi essa que ela fez sucesso. Assim, mas não foi uma coisa diferenciada. Foi um hum, sucesso, tá entendendo? Porque eu costumo dizer o seguinte: a música de antigamente, como pergunta o Serginho, por que não existe mais Elton John, nem Lionel Richie, não aparece? Eu digo sempre que os artistas que aparecem hoje é por causa de escândalo. É overdose, é, é bebida, é que bateu na mulher, não aparece mais pelo trabalho, entendeu? Um ou outro. uhum, Então, assim, eu costumo sempre dizer que as músicas e os artistas aparecem nas safras. Entre as safras só aparece quem é diferenciado. O que é que eu quero uhum, dizer com isso? 200 pessoas fizeram sucesso na Jovem Guarda. Passou a Jovem Guarda, passou todo mundo. Aí ficou Roberto Carlos, Erasmo, um ou outro. Nem Vanderlei foi sucesso depois da Jovem Guarda. Nem Rosemary, nem Eduardo Araújo. Aí teve a Tropicália, verdade. sucessão. Aí ficou Gilberto Gil, Caetano Veloso, não sei o quê. Então, assim, Pagodão veio, sucesso dos anos 90, pagode. Estouro de Raça Negra, estouro de Só para Contrariar, 200 bandas, aí ficaram três ou quatro. O Exalta Samba ficou porque mudou a cara e chegou Tiaguinho e fez um trabalho que ninguém tinha feito. Aí ainda teve uma sobrevida. Então, porque até para o compositor fica mais fácil, porque o compositor chega e diz assim: eu vou fazer uma música para Kiko. Tem uma linha. Uhum, Agora mesmo todo mundo faz música para sertanejo, né? Todo mundo faz música para sertanejo. Não, vou fazer uma música para Marília Mendonça, fazer uma música para não sei quem, né? Porque os caras já têm um trilho para começar. Agora eu quero saber você começar a fazer uma música sem nada, do zero. Não, vou começar a fazer uma música. Aí tem que criar um andamento. Eu estava dizendo a um amigo meu, as pessoas no Brasil, e eu acho que até fora também, não lembram nunca dos compositores. é Mas tão verdade. importante quanto os compositores são os arranjadores, porque o arranjo é a roupa da música. É, Tá entendendo? Porque você pega uma música como Detalhes, fale só falada, sem harmonia. É uma letra normal, é uma poesia normal. Quando entra a base da música e a harmonia, já está dizendo harmonia, aí uhum, você diz: porra, essa música é muito bonita. Por que a música é tão importante? Tem gente que diz assim: você gosta de música americana, é o termo que o povo usa. Gosta de música americana, não sabe nem o que é que o cara está dizendo. Aí eu comecei a pensar, sabe? Quando foi um dia, chegou um cara bem chato e disse: não sei por que tu gosta de música em inglês, porra. As músicas brasileiras são tão bonitas. Tu sabe o que é que o cara diz? Eu digo: me diga uma coisa, você gosta de música instrumental? Ele disse: gosta. Eu digo: o que é que o Pistão está dizendo? Você sabe o que é que o Pistão é, está dizendo? O que é que o... Pô, instrumental não tem letra. E todo mundo acha bonito, porque nos anos 80 a Rádio Cidade estourou com um Kennedy só tocando clarinete e sax. é, Teve até uma música, Songbird, que foi o tema de verão da Rádio Cidade, um Kennedy. Sucesso, entendeu? O maior sucesso da banda Os Incríveis é o Milionário, é uma música solada, não tem letra. uhum. Então, E todo assim, mundo entende, né? Todo mundo entende muito bem. a harmonia é a Sem alma da música, como o Serginho está dizendo. Serginho falou certíssimo. Marcos, essa live com certeza foi ó, Topperson foi ótima. Você, né, só fez aumentar.
o amor que a gente tem por você. E eu quero Opa, dizer mais uma vez que obrigado. você é o locutor simpatia do rádio, né? Coisa boa. E eu quero que você fique nas nossas vidas sempre, sempre. E lhe Espero, agradecer espero. muito por esses Obrigado a momentos. você. Tá certo. E quando quiser, a gente tá aí para jogar a conversa fora. Suas conversas nunca são conversas fora, são conversas construtivas. Viu? Ah, tá bom. Tá Um bom, então. abraço, meu